Terra Nerd, um podcast de fã para fã. Fala, Nação Nerdica. Sejam bem-vindos ao podcast da Terra Nerdica. Raio Negro, conhece a piada do pintinho sem Douglas Malk? Caralho, que horror. Caralho, já meteu essa já, cara. Se a Wanda perdeu os filhos e a América perdeu as mães, por que a Wanda não adota a América? Ellie Santana. É isso aí. Só as criatividades hoje. Mais barato que fazer terapia é criar um universo todinho na sua cabeça e acreditar até que você tem 2 filhos. Isadora Gomes. Pra que pagar terapia se você pode simplesmente criar uma utopia, né? É, exatamente. Só que eu já tinha lido essa frase desde o jeito que você falou no Twitter, então eu adaptei. Só eu que gritei quando outra coisa apareceu. Não acreditei quando apareceu no trailer de Top Gun 2. Eu fiquei realmente impressionado. Nem sabia que ia ter um filme novo. Ainda bem que foi uma boa estreia antes do Doutor Estranho começar. Jonathan Matos. Caralho, era uma frase, não era um podcast a parte não, cara. Tem outro aqui, vocês querem que eu fale outra? A outra é: se eu ganhar surreal a cada filme que estreia em maio, Tom Cruise aparece interpretando um personagem famoso que já está há anos nos filmes, usa um traje de fora e tem produção de ferro para voar, eu teria exatamente R$1. Seja bem-vindo ao Top Gun 2. Jonathan Matos, os créditos finais. Podcast na própria. O cara puto pra caralho, ele fez um podcast dentro da própria frase, tá ligado? Exato. Pecado isso aí. Toma cuidado ao trancar uma matéria da faculdade. Pode ser um pré-requisito pra algum filme novo da Marvel. Matheus Nunes. Que pariu. Marvel esquema na pirâmide. Falei. Então a gente vai falar hoje sobre Doutor Estranho, né? No multiverso da loucura. E, cara, que filme foi esse? Era tudo dentro da expectativa de vocês? Ou ficou faltando alguma coisa? Quer dizer, o John já sei que ficou faltando, né? Mas já sei o que ele acha que ficou faltando. Mas eu quero saber de vocês. Depois do recado. Então, vamos para mais uma caixa postal nerdica. Estamos aqui com o Douglas Malk. Fala aí, galera. Vamos ler os comentários do último podcast que foi sobre o debate. Sobre o debate, e teve um dropzinho do Oscar também. Mas antes, temos alguns recadinhos aqui para dar. A gente há muito tempo que a gente não avisa sobre a rede Podcasts Unidos, né? Apesar de que sempre a gente tem uma participação do Podcasts Unidos, né? A gente acaba falando um pouquinho, né? Então você que tem o seu podcastzinho, sabe? Ajuda muito você a fazer parte dessa rede, você tem várias vantagens. Então, se você quiser, você vai lá no Instagram, Podcasts Unidos, e fala com eles, que você entra lá no grupo, sabe? E o projeto envolve vários tipos de podcast diferentes, né? Não só sobre a cultura nerd, mas podcast falando de uma variedade imensa de coisa, né? Pô, isso é muito maneiro mesmo, porque se você entrar lá no Instagram deles, né, que é a rede que mais tem o link para os podcasts deles, vai ver um monte de tema, inclusive, né, a Lu, que já participou com a gente, o podcast dela é focado em terror. E com frequências variadas também, né? Cada um postando alguma coisa semanalmente e tal, mas dias diferentes, né? Tem uns que postam com uma regularidade imensa, né? Que é o caso do Pedro PX, né? Que ele posta com muita regularidade, né? Enfim, então tem pra tudo que é tipo, pra tudo que é dia também. Então dá pra galera encher sua agenda de podcast. Tem a nossa irregularidade também, né? Que a gente fala que a nossa irregularidade. Mas esse ano acho que a gente tá sendo mensal, cara. A gente tem algumas coisas para anunciar também. Primeiro, que a gente finalmente definiu os preços para os nossos anúncios lá no site, né? Tanto no site quanto nas redes sociais. Qualquer coisa, se você tem a sua lojinha ou qualquer coisa que você queira anunciar, e a gente pode arrumar um espaço para você dentro do tema, né? E a gente tá com um plano inicial assim de R$30. Que pode ser no site, pode ser no Instagram, pode ser aqui no podcast também. É só entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, que a gente responde e a gente consegue até conversando, até de repente fazer um plano melhor. E é interessante, né? Porque o nosso site da Terra Nerd tá sempre atualizado. Então sempre tem notícias, sempre tem alguma coisa falando sobre música, falando sobre anime, falando sobre filmes. E o site é muito variado, né? Em termos de assuntos. Né? Claro, sempre com a cultura nerd como pauta central, mas ele tem muito conteúdo, né, postado diariamente, né? Então a gente acaba tendo uma frequência, com certeza é o nosso carro-chefe ali em termos de frequência, não só de postagem nossa, mas é onde a maior parte do nosso público está também. E falando nisso, também temos algumas novidades. Na verdade, temos novidades que a gente vai anunciar ainda,
né, que a gente está para anunciar a nossa nova identidade visual, né? Finalmente, né? A gente tem, todo ano a gente troca e a gente tá com um tema bem maneiro que a gente ainda vai avisar. E tem outras coisas bem maneiras que a gente vai lançar também, né? Tipo, a gente percebeu que a gente, por exemplo, que a gente não tem um mascote ainda, né? Então a gente tá vendo. Verdade. Tá nascendo. Ó, fique ligado nas nossas redes sociais que tá vindo. Mas tem algumas coisas que a gente já pode falar. Que é a nossa live de quarta, que a gente voltou, né? Na verdade, antes a gente fazia a live domingo e a gente estabeleceu agora a live de quarta, semanalmente. A gente vai falar de todos os assuntos da semana, porque assim, a gente não consegue falar de todos os assuntos aqui no podcast e nos nossos shorts também, não dá pra falar de tudo, né? Exatamente. Inclusive, né, se você não assistiu ainda, né, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então não quiser assistir esse podcast porque vai ter spoiler, você já pode dar um pause aqui e no Instagram da Terranética, né, @Terranet, você vai lá e você vai encontrar a nossa última live, que foi a live que a gente comenta entre outras coisas, mas a gente fala, o nosso tema central ali é sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que é só as primeiras impressões, né, com a galera que tá aqui, inclusive, né, a Ellen, a Isadora, o Matheus, eu, né, e só não tem o John, porque o John, ele não pôde participar, mas acho que o Arthur Renan também tava, né, não lembro se ele falou sobre isso. O Arthur também tava na live, mas falando de falando de outras coisas. Então, a live a gente costuma fazer um giro, né, sobre os principais assuntos da semana, mas no final a gente foca no tema principal, que no caso dessa última live foi sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sempre sem spoiler, né? O spoiler ficou aqui para o podcast. Inclusive na semana anterior a gente falou bastante, foi sobre o Cavaleiro da Lua, né, também outra série da Marvel, que foi muito legal falar sobre o Cavaleiro da Lua, né, vai ter o podcast ainda, né, com o pessoal do Brainstorm, mas as nossas primeiras impressões já estão lá na live. E é isso mesmo que o Lula falou, primeiras impressões, né? Bem resumido. A gente não conseguia falar nada, porque evitando spoiler é difícil falar qualquer coisa. Então... É verdade. O Cavaleiro da Lua, acho que chegou a ter um pouco de spoiler, mas é mais uma questão de que a gente lançou a live muito em cima. Foi no dia que saiu o último episódio. Não tinha muita coisa pra falar ali, mas mesmo assim eu resumi que algumas primeiras impressões, mas também algumas curiosidades de episódios mais antigos, pra poder não dar spoiler nos 2 últimos episódios. Os easter eggs e tal, né? Exatamente. Mas também tem essa outra novidade que também lançou na mesma semana das lives, que são os shorts, né? A gente já tá há muito tempo querendo fazer os shorts, desde que o YouTube começou com esse negócio dos shorts. A gente fazia isso antigamente, a gente fazia uns resuminhos de notícias, resuminhos de review mesmo, coisa rápida para não ser aqueles vídeos maçantes, né? A gente parou, né, porque o YouTube tinha parado de incentivar vídeos pequenos, começava a incentivar vídeos muito grandes, mas agora voltou a moda dos vídeos pequenos, principalmente por causa do TikTok, por causa do Reels e tal. Então, toda semana a gente lança pelo menos quase que diariamente esses shorts de notícias de reviews que vão estar no YouTube e logo depois no Instagram também. Então, se você quer saber lá quando vai sair, já deixa aquele sininho ativado lá no YouTube, ou já segue no Instagram também, que você também vai ver as mesmas notícias. Mas nem sempre, tem coisas que são reservadas só para o YouTube, tá? Tem shorts que só estão lá no YouTube. E se você não quiser ouvir os comentários, as perguntas dos últimos podcasts, você pode pular aí diretamente. 19 minutos e 8 Illuminatis destroçados. Coisa que a gente já tem anunciado há um tempo, né? E finalmente, né, a gente vai poder fazer essa sessão. E antes a gente fazia essa sessão dos recados, né? De leitura de recados assim, com as interações dos stories lá no Instagram, né? Mas agora a galera tá comentando no nosso Spotify, porque agora tem esse recurso novo, né? A gente deixa uma pergunta no Spotify, uma pergunta lá que você normalmente, se você escutar o nosso cast inteiro, você vai saber. Se você escuta por outra reprodução. Mas se você está no Spotify agora mesmo, ouvindo agora, você já tá vendo a pergunta lá. Então você já pode ir respondendo e você não precisa nem só responder sobre a pergunta. Você pode dar a sua opinião, crítica, sugestão, aproveitando nesses comentários também, que a gente vai ler, tá? Não precisa ser só sobre o assunto que tá pedindo a pergunta. Olá, qual foi a pergunta então do The Batman? Então, no do Batman, a pergunta foi bem simples, que era se esse é o melhor Batman, né? A gente falando não só sobre o Robert Pattinson, o melhor Batman, mas se esse foi o melhor do Batman. Foi uma pergunta ambígua. Quem ouviu o podcast entendeu. Temos aqui as respostas em ordem. O Arthur, né, que tá sempre
com a gente, ele falou: Menino Pattinson representou fortemente. O melhor até o momento. O melhor até o momento, olha aí. Bom, vamos lá, né? Eu tenho as minhas ressalvas, mas vamos continuar. Se não quer ouvir nossa opinião sobre isso, é só ouvir o podcast lá que a gente já debate bastante. A gente tem uma briga de 40 minutos, tá muito boa sobre isso. E o Gabriel, um abraço pro Gabriel, ele fala: na minha humilde opinião, sim. Olha, na humilde opinião, como é que a gente vai discordar? E ele fala: melhor mesmo até do que o Bale. Eu entendo essa opinião de falar que o Robert Pattinson realmente foi melhor do que o Bale, porque assim, questão de Batman, a gente até falou isso no podcast, que ele é mais, como é que é a palavra? Comic book accurate, que a gente chamou de o mais parecido com um dos quadrinhos, de forma que fica também realista e adaptado pra mídia de cinema. Sim, nesse quesito, realmente, o Batman do Robert Pattinson mas no é o melhor shape ele perde. Mas aí, pô. Em questão do Christian Bale, vou te falar, na época já me incomodava. Eu também não achava o Christian Bale parecido com o Bruce Wayne. Até hoje, não acho. Ele é melhor por questão de atuação, né? Por questão de roteiro do Christopher Nolan, várias coisas assim que deixam aqueles filmes muito melhores, realmente. Mas se for falar com questão do ator, né? Tipo, tirando a atuação, ele realmente não parece. Ele não parece, pai. Porque, na verdade, o mais parecido é o Ben Affleck. Se for falar fisicamente, é o Ben Affleck, é o que é realmente igualzinho visualmente, né? Ele é grande, ele tem aquele queixo quadrado, o Lucas Nogueira, do Tamborcast, ele falou: melhor Batman, certeza. A Fabiana, olha aí, um abraço pra ela também, falou: pode crer. Só isso. Ela falou pode crer, né? Meio que confirmando, porque a grande maioria, quem assistiu, né? A grande maioria confirmou também, já falava que ele era, né, o melhor Batman, né? Esse é o nome do Hobbit. A maioria, quem assistiu o podcast sabe que a grande maioria ali, né, foi já idolatrando o Robert Pattinson como o melhor Batman do cinema. Mas eu acho que no caso aqui do comentário dela, ela falando pode crer, é porque no Spotify, e eles precisam melhorar isso, né? Tá ligado que no YouTube você tem como responder o comentário, né? E aí o comentário respondido, ele abre uma outra coluna, né, que vai responder. Verdade. No Spotify, ela tava respondendo de cima. Isso, no Spotify ainda não deu pra organizar essas colunas assim de respostas. Então, eu acho que ela tava respondendo algum dos outros comentários anteriores. Provável mesmo, verdade. E aí teve o teu comentário mesmo, né? A tua resposta foi até bem, ela consegue deixar em aberto pra essa discussão. Porque eu ainda acho muito cedo pra falar, né? A tendência é que ele melhore com o tempo, mas ele foi muito bem nesse primeiro filme do The Batman, e a gente já sabe que vai ter uma sequência, né? Sim. E como eu falei, a tendência é que ele melhore, que ele aprofunde melhor esse Batman, que ele melhore ele, mas sempre há aquela chance dele piorar. E ainda tem outra coisa, né? Na minha opinião, o que faz muito do ator se sobressair é sempre quando você tem um bom roteiro por trás. Esse bom roteiro é o que vai fazer o ator conseguir tirar o melhor do personagem. E o roteiro tava bom. Não era um roteiro excelente, mas tava bom. Você me mencionou que o Bale é muito elogiado por causa do Christopher Nolan e tudo mais e tal. E é verdade. Só pra quem tá ouvindo, a gente tá lendo os comentários dos dois últimos podcasts, porque nesse último do Oscar, como foi um Drops, não teve tempo de ter momento de leitura dos comentários do Batman. Então a gente deixou os dois pra ler agora. A pergunta foi: qual foi a maior injustiça desse Oscar, né? E o ator respondeu: Oscar de melhor animação pra Encanto. Ele tá indignado mesmo com isso. Ele tava indignado demais sobre isso. E eu vou ser sincero que no início eu não concordava com ele não, mas depois eu vi justamente a animação que ele tava sugerindo e não, ele tava certo. É muito bom, mas o que ele falou é verdade. Enfim. É porque, assim, eu assisti a família Mitchell também. Ela vem nessa onda que a Sony tá fazendo desde o Aranhaverso, que é uma animação muito mais, assim, cartunesca, cheia de intervenções de efeitos especiais, né? Assim, um estilo mais diferente, não tentando ser realista e não tentando ser muito bonito. É mais... Não, tendo um 2D destacando com cores, mas ao mesmo tempo cartunesco. É exatamente isso. Mistura com 2D e tal, coisa que igual o Aranhaverso fez, né? Ela vem mesmo nessa onda. Mas, cara, olha, assim... Sabe aquilo que a gente tava reclamando do Batman, de que chega no terceiro ato começa a ficar muito cansativo, a gente já tava até estressado de ficar assistindo por muito tempo? Eu senti isso com Família Mitchell, sabe? Teve um outro, que inclusive a Gabriele fez a crítica na cabine de imprensa, que ela falou que esse é o que deveria ter ganhado, que foi o Flea, que foi um documentário de animação. Esse filme, pelo que ela falou, é muito emocionante. Ele foi feito assim, na ideia de ser um documentário, né? Mas em animação, então a ideia é muito boa. Você pega muito com a história. Foi indicado, né?
Flea foi indicado, não foi? Foi, né? Sim, Verdade. ele é um dos 5 que estava indicado, que perdeu pro Encanto também. E o Arthur e o Jonathan, eles falam lá no podcast, se a ideia do Oscar era vence na politicagem, assim, né? Tipo, Encanto venceu por causa da politicagem, né? Tipo, representatividade, não sei o quê, por que não venceu o Flea? Aí, nesse quesito, eu entendo, realmente. Né? Como filme, eu entendo, né? Como filme, como direção, animação, eu entendo eles ficarem indignados por Família Mitchell não ter ganhado. E na questão representatividade, realmente o Flea deveria ter ganhado. Então, assim, eu entendo realmente o pessoal ficar indignado por mais um filme da Disney levando aí, né? Fazer o quê? Esse Oscar foi dos mais polêmicos. Teve aquelas coisas, né? Teve o meu comentário, que eu acho que eu comentei porque eu acho que não deu tempo de falar isso no podcast, e eu achei a injustiça Tic Tic Boom não ter ganhado o Oscar de melhor edição. Isso daí é realmente o que eu tô indignado, cara. Pô, tipo, beleza, você tem Duna lá, que ganhou a maioria dos prêmios técnicos, cara, mas, pô, edição, cara, edição Duna, tipo, qual é a edição de Duna? Tipo, os frames intercalados lá das memórias dele com a Zendaya, é isso, pô? Pô, isso não é prêmio de edição, pelo amor de Deus, cara. Agora, Tic Tic Boom é um filme que se sustenta na edição. Pra ser sincero, cara, por causa da... Eu vou até explanar aqui Isadora. Mas por causa dela, eu acabei não assistindo Duna. Ela me broxou quando ela falou de Duna. Aí eu dei uma broxada e falei assim, pô, não vou assistir não. Aí eu não assisti, aí Duna ganhou a porra toda, eu fiquei assim, pô, será que é merecido? Minha atenção, eu acho que sim. Eu fiquei nessa dúvida, mas... Tanto que eu nem falei nada de Oscar, nem quis participar de Oscar, porque, tipo, eu sabia que o maior vencedor foi o Duna, e foi um dos que eu não assisti, teve vários outros que eu não assisti, mas o Duna foi o que eu não assisti, eu falei, não tem nada pra falar, vou ficar quieto na minha. Não, o Duna é aquilo, eu acho que é prêmio técnico, né? Então, assim, tudo precisa assistir pra reconhecer realmente que, uau, design de produção, tipo, é só se tu vê trailer, foto, clipes, assim, tu vai identificar essas paradas. Sim, é verdade, é verdade. Por foto, por trailer, dá pra imaginar que eles mandaram muito bem. Até porque os filmes de 2021 não foram muito ricos nessa área, né? Ela tem que também levar tem isso. Um dos motivos que eu falei que o Oscar desse ano foi um pouco previsível é porque a qualidade de filmes de 2021 foi muito baixo, devido à pandemia, claro, mas foi muito baixo. E aí teve o teu comentário também, que a maior injustiça do Oscar foi não ter tocado a música Todo Mundo depois do tapa, né, cara? Depois do tapa, é verdade. Eu lembro que quando teve esse tapa, a gente tava todo mundo online no grupo do Terranet, e a gente ficou discutindo alguns segundos, né? Alguns segundos não, algum tempo ali, né? Depois que saiu o tapa, se aquilo foi fake ou não, se aquilo tinha sido programado ou não. E teve muita gente que, mesmo 24 horas depois do ocorrido, ainda ficou achando, não, cara, aquilo dali parece ter sido feito, sabe, planejado entre eles, porque primeiro que foi completamente inesperado, né? Acho que ninguém esperava, não tem como você esperar por um algo desse, né? Segundo, ainda fiquei chocado como é que o Will Smith daquele tamanho todo não derrubou o Chris Rock com um golpe só, mas tudo bem. Mas é isso aí. Então, nossa, foi a primeira leitura de comentários do Spotify. Você que não tem Spotify, você também pode comentar os podcasts, ou mandando por e-mail, ou comentando, né, na publicação do podcast. Se comentar na publicação, a gente também lê. E lembrando, né, vocês sempre podem dar suas sugestões no inbox do Instagram, tá? Não só de temas que vocês querem ouvir pro próximo podcast, mas também de lives e tudo mais, né, notícias, né? Também podem participar e interagir mais com a gente na live mesmo, né, que acontece toda quarta-feira, e o Matheus já falou, e ficar ligado aí. Agora aqui na caixa de perguntas do Spotify, né, já tem a pergunta lá, né, mas vocês já podem, além de nos responder, né, aproveita que são muitos caracteres lá, você pode falar sobre qualquer outra coisa também, comentar sobre qualquer coisa que você ouviu, qualquer absurdo que o Matheus falou, porque eu nunca falo absurdos, tá entendendo? E comentar lá. Então vamos logo lá para esse podcast sobre o Doutor Estranho, sobre a trajetória do Doutor Estranho aí, né? Focado no universo da loucura, porque a gente falou pra caraca. A gente falou pra caraca, não conseguiu falar tudo que a gente queria aí, olha aí. É verdade, é verdade. Eu queria só aproveitar e falar que uma coisa que muita gente não sabe, mas o Doutor Estranho, ele foi o primeiro personagem a ganhar um filme na Marvel, né? Muita gente não sabe disso, mas existe um filme de 78 do Doutor Estranho. Esse filme é, obviamente, mega desconhecido, porque, né, os efeitos práticos da época deviam ser horríveis, mas foi o primeiro filme oficial da Marvel foi o Doutor Estranho. Então fica aí a curiosidade pra galera.
Inclusive, esse determinado filme novo aí, eu até pensei que eles iam colocar algum detalhezinho ali pra, sabe, um carro, um pôster, alguma coisa assim, mas acho que nem eles sabem que esse filme lançou. Deve ser, então, não, deve ser que nem o Quarteto Fantástico, tá entendendo? O primeiro filme do Quarteto Fantástico é tão vergonhoso que a Marvel, se ela pudesse apagar a memória de todo mundo que aquilo existiu, eles apagariam. Total, cara. E assim, é aquilo. Obviamente é um filme de super-herói de 78. Se você não é o super-homem, cara, você pode ter certeza que esse filme vai ser uma merda. Então eu acho melhor a galera nem ver esse filme, cara, mas só saber que ele existiu de fato. Nem sabia. A única coisa que eu sei, assim, né, de homenagem, né, é aquela parada de que o Sam Raimi sempre quis, né, dirigir o Doutor Estranho. Tanto que ele ficava botando várias referências na trilogia do Homem-Aranha. Muito capaz de que ele viu esse filme aí, cara. É bem capaz que ele viu esse filme e leu os quadrinhos do Não, com personagem. certeza, ele é fã. Nerdola. Exatamente. Engraçado que ele parece um pouco, obviamente, né? Vou mandar a imagem aqui. Não parece um pouco o Benedito Cumberbatch? Um pouquinho ali. Mas aqui, ó, olha que interessante. Ele foi um filme produzido pra televisão. Pois né? é. Isso que eu ia Já é o comentar. baixo orçamento do baixo orçamento. Mas assim, o Doutor Estranho, ele foi criado pelo Jack Kirby, né? Foi um personagem, na época, que o Jack Kirby provavelmente estava usando drogas, né? Pra criar esse personagem. E ele apareceu pela primeira vez em Stranger Tales, olha o nome aí, interessante, na revista 110, em junho de 63. Interessante esse personagem, assim, era essa piração, tá ligado? De você, parece que tá usando esse LSD, sabe? Tipo, caraca, o cara tá num mundo completamente aleatório aqui, sabe? Personagem total anos 70, né? É, muito louco. E ele, o Stephen Strange, né? O Doutor Estranho, ele sempre foi esse personagem justamente pra mexer com essa parte mística da Marvel. Que não tinha, né? Você tinha o Homem-Aranha, que era ali bairro, né? Os problemas ali urbanos. Você tinha o Quarto Fantástico, que era espaço, que poderia um pouco brincar com isso também, mas nem tanto, né? E aí você tinha o Doutor Estranho justamente pra pegar essa parte aí, né? Vamos mexer aqui com o fantástico, com o misterioso, né? Com criaturas sobrenaturais e tal. Isso é bem interessante, cara. Cara, tem até uma pergunta que eu queria fazer com vocês, né? Pra vocês, inclusive. Eu não tenho muita noção justamente dessa parte mística, mas tem muita gente que compara o Doutor Estranho com o Doutor Destino, né? Da DC O Comics. Senhor Destino. É, o Senhor Destino, verdade. É, Eu queria saber se tem... da Marvel. Exatamente, eu confundi. Eles são contemporâneos, são personagens contemporâneos, né? O Senhor Destino e o Doutor Estranho, ou de repente um foi uma criação como resposta ao outro, enfim. Agora eu não lembro. O Senhor Destino, ele é antigo, ele é da época de ouro, de 1940. Ele é da Sociedade da Justiça. Então, muito provavelmente, né, Stephen Strange tem coisa do Senhor Destino e é normal. Essas coisas acontecem mesmo, assim. Porque o cara é de 1940, né? Então, assim, personagem só pra ressaltar mesmo. Vamos lembrar então um pouquinho, já que a gente vai produzir sobre esse novo filme, né? Vamos recapitular um pouquinho a trajetória dele no universo cinemático da Marvel, né? Ele foi introduzido nesse filme que veio em 2016, que, vou falar a verdade, é um dos filmes que eu mais gosto. O pessoal fala assim, tem muita fórmula da Marvel, todos têm, né? Mas é um dos filmes que eu mais gosto de introdução de personagens, assim. Vou te falar, eu acho que ele talvez seja até melhor do que o primeiro Homem de Ferro, assim. Tá, eu vou te falar a verdade, eu gosto do Doutor Estranho, eu acho que o Benedict Cumberbatch pra mim é um estranho excelente, eu vou elogiar ele quando chegar a hora, mas eu não gosto desse filme, cara. Eu não gosto desse filme. Por que você não gosta? Eu acho esse filme muito formulaico, o vilão é estranho, o vilão... trocadilho. Mas o vilão é ruim, a história é ruim, o cara vira bonzinho em 2 minutos, não tem desenvolvimento nenhum sobre isso aí, o cara perdi... O relógio quebrou, agora eu sou um bonzinho, vai tomar no esse filme, cara. Eu acho esse filme estranho. Eu vi recentemente, em janeiro, e eu continuei achando o filme redondinho, cara. Eu revejo, cara. O filme passa na Globo toda segunda-feira, passa lá eu revejo o filme. E, cara, eu tinha que contar assim, eu acho o visual... Eu lembro que na época eu saí falando que, pô, o visual é maneiro, mas poderia ter feito mais além, sabe? Não, então, aí é que tá. Eu ia chegar nesse ponto agora há pouco. Porque, assim, né, o Doutor Estranho, ele veio em 2016, né, e ainda não tinha sido introduzido toda essa parte cósmica da Marvel aí, né, esse negócio mais alucinado da Marvel. Então, eu acho que, pra época, aqueles efeitos, assim, pegando muito do Inception, né, é muito parecido os efeitos do Inception, deve muito nessa ponte, né, funciona pra introduzir, né, essa parte mágica, a dimensão esperada fica linda pra caraca, né, mas eu esperava, então, que nos Doutor Estranho 2, já que é o multiverso da loucura, fosse mais sim uma viagem de ácido. E não foi. É porque, tipo assim, quando eu falei, você lê os quadrinhos do Jack Kirby, ele dá uma viajada, assim, de um nível que tu fala, cara, dá uma segurada aqui, tá foda aqui, tá ligado? Não tô entendendo mais porra nenhuma. Isso é maneiro, saca? Mas, assim, obviamente, sim, caso eu não gostar do filme, não quer dizer que o filme é ruim, tá? Vamos com calma aí, né? Antes que a galera fale, não sei o quê. Tu só acha que não foi exatamente uma boa adaptação? Eu acho que o Estranho merecia um filme melhor, tá ligado? Eu gosto do Benedito, e eu gosto do Matt Mixon, que é o vilão também, eu acho o Matt Mixon um ator
E aí no filme é estranho, tá ligado? Ah, ok, mas eu vou fazer uma piadinha aqui, aí depois eu vou morrer. Eu nem sou o vilão principal é o Dormammu. Aí, caralho, peraí. É estranho isso aí, tá ligado? Estranho, Tô falando no estranho Thor demais, Ragnarok. tá? Só pra. Pois é, a gente não tá bebendo hoje. A introdução do Strange não é no Thor Ragnarok? Não. Thor Ragnarok é depois, é um ano depois. Thor Ragnarok é 2017. Inclusive, o Doutor Estranho é um dos poucos personagens da fase 4 que é introduzido no filme solo. Porque o resto foi tudo introduzido em Guerra Civil. É porque eu confundi pelo seguinte, porque no Thor Ragnarok ele aparece com aquele traje até mais parecido com as HQs, que eu acho. Porra, sim, com a luva amarela, com Ah, capa cara, por um lá no- minuto ali eu achei maneirinho, vai. Um minuto só de cena, é maneiro, vai, Não, cara. foi. A Isadora tava perguntando antes da gravação em que momento que o Doutor Estranho aparece em Thor Ragnarok. É após créditos do Doutor Estranho, é a ligação com o Thor Ragnarok. É quando o Thor e o Loki vão pra Terra procurando Odin, aí o Doutor Estranho faz o Loki desaparecer e questiona pro Thor, por que você trouxe ele aqui? Ele fala, a gente só tá procurando nosso pai. Ele, então se eu disser onde tá Odin, vocês vão embora imediatamente. Ele, imediatamente. É isso. É 3 minutinhos que aparece o Doutor Estranho, mas é uma cena muito maneira. Não é uma cena pós-crédito, é uma cena no meio do filme, né? Não, No meio mas do é a filme. cena pós-crédito do Doutor Estranho, é isso. É verdade. Não, é verdade, tá. é verdade. Tinha cena de pós-crédito, é verdade. É. E essa cena, ela é rapidinha e tal, só que ela é maneira por 2 motivos, né? O primeiro muito motivo maneiro. primeiro motivo que ali ele se apresenta e você vê que ele é realmente o Mago Supremo, né? Porque os caras acabaram de chegar na Terra, ele pega um dos feiticeiros, né, mais poderosos que tem, que é o Loki. O Loki é um feiticeiro poderoso, e ele faz o cara cair durante 30 minutos, né? Ele fica muito puto, o Loki fica muito puto. O cara é o Mago Supremo mesmo, tá ligado? E isso é legal, é legal. Então, mas nesse filme solo dele, nesse primeiro filme dele como, né, que é a introdução dele e tudo mais, ele em momento nenhum do filme me convence como o Mago Supremo, a não ser quando ele já está com a Pedra do Tempo, e aí ele faz a Mas ele não é o Mago Supremo no primeiro filme. Na verdade, ele só. Na verdade, vamos falar a verdade. Os Doutores Estranho só foi Mago Supremo por 2 filmes, que é o Guerra Infinita e o final Ultimato. do Ultimato. Só isso. Não, na verdade, no Ultimato ele já não é mais, é verdade. Ih, caralho. Não. É, o Ultimato quando ele volta ele não é mais. Wanda, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas saíram do controle. Não, até pra lembrar, então, pra quem não lembra, quem não assistiu, né, eu acho que muita gente vai assistir esse filme no hype da Wanda até. O Doutor Estranho, ele é esse personagem que é cirurgião, se acidenta pra consertar as mãos, não tinha um neurocirurgião melhor que ele, então ele nunca mais vai poder trabalhar, ele gasta todo o dinheiro dele tentando consertar as mãos, até que alguém dá a dica pra ele, lá de camartagem. E aí, na arrogância dele, ele dá aquela de tipo, não, pô, isso aqui você tá falando de chakra, que não sei o quê, tipo, não é tudo, não é o que eu aprendi. E ele aprende que, na verdade, ele não sabia de nada, né? E a coisa mais maneira, e aí por que eu gosto desse filme, John? Eu acho que a Marvel faz isso muito bem, de introduzir conceitos novos de uma forma realista, né? Tipo, eles fizeram isso com o Thor, botando ele como alienígena, que não sei o que e tal. E a parada da magia, tipo, como se fosse uma coisa que existe, sempre existiu, tá ali o tempo todo, e a gente só não acredita. Mas, na verdade, a magia é conhecimento. Aquela fala que o Dr. Manhattan soltou, né, nas HQs recentes da DC agora, Sim, né, que sim. ele fala que magia é só um tipo de ciência, né? Vocês acreditam estar manipulando magia, mas na verdade isso aqui são resquícios da criação. É muito maneiro esse conceito. É esse conceito que justifica a Wanda, né? Botar ela como feiticeira também, né? Porque a Wanda é mutante, né? E, na verdade, a mutação dela nada mais do que a manipulação da magia do caos. Então, ela é uma feiticeira, sim, né? Qual é a diferença disso pra uma feiticeira? Ela é. Uma coisa que eu gosto do primeiro filme é a trilha sonora do Michael Giacchino. Eu acho a trilha sonora bem legal. E olha que é Marvel, assim, a gente sabe. Sim, a trilha sonora do primeiro filme é muito boa. Ele ouve trilha sonora, cara. Ele já falou Não, a isso. trilha sonora do primeiro filme é muito boa. Eu Você viu o escuto, Spotify cara. do cara, é a trilha sonora do Spotify dele, cara. Pois é, depois vocês procuram a trilha sonora do Michael Giacchino, é bem interessante, é bem clássica também. E assim, o resto. Sente falta. O geral da trilha é bem ok, tá ligado? Tipo assim, não é nada demais, assim. Mas o tema principal do Doutor Estranho é bem maneiro, cara. É bem maneiro. E eu até senti falta que não fizeram, né, nesse filme, que é bem interessante, a trilha sonora principal dele e tal. E vale a pena também. Outra coisa que eu gosto muito do filme é o visual do filme, eu acho bem interessante. Toda aquela parada do universo espelhado, né? Deles irem voltarem no tempo com a joia do tempo, isso é maneiro pra caramba. Isso não só é maneiríssimo, como ele usa toda vez que o Doutor Estranho... Toda vez não, mas o Doutor Estranho, ele usa esse universo espelhado várias vezes, né? Ele vai usar isso depois em Guerra Infinita, ele usa no filme do Homem-Aranha,
que inclusive é numa das melhores cenas do filme do Homem-Aranha, é no universo espelhado, e ele vai usar agora, e ele usa agora pra prender a Wanda de novo, né? É muito caro. Vamos falar a verdade, depois de ele ter perdido pro Homem-Aranha na própria dimensão espelhada que ele criou, ele não deveria ter usado com a Wanda não, cara. A Wanda humilhou ele mais ainda, porque a Wanda, tipo, ela dominou aquilo em alguns segundos, tá ligado? E ele... ela entendeu, isso aqui é espelho, então eu vou usar os reflexos a meu favor. Caraca, tá todo mundo driblando o estranho na dimensão espelhada. Tipo isso, tipo, o Homem-Aranha foi nerdzão, usou toda uma equação matemática, a outra, ela usou um pouco de lógica e visão, e tipo, o Doutor Estranho, caraca... O melhor foi o Thanos, o que usou a joia da realidade pra devolver de volta. Falou, não, pode ficar que é seu. Mas aí é errado. Caraca, o Thanos então é mais escuro. O Thanos usou a joia e fala, pode voltar, irmão, pode usar aí que é vontade. Só queria comentar uma coisa, que eu assisti o filme Doutor Estranho 1 recentemente, né, antes de assistir o 2, pra ficar um negócio fresquinho na memória, e tem uma cena que depois eu fui pesquisar na internet e tem uma galera que percebeu também essa cena, e aí eu queria comentar com vocês. Quando ele tá dirigindo o carro, logo no início do filme, ele recebe uma ligação dentro do carro falando de uma cirurgia de emergência de um coronel, e ele fala, não, e cancela, e o pessoal fala que aquele dali era o Coronel Rhodes, na cena que ele tinha caído da luta da Guerra Civil. Cara, aquele dali eu não... passou completamente percebido pra mim quando eu assisti o primeiro filme. No segundo, na segunda vez que eu fui assistir, que eu percebi aquilo, eu falei, caralho, que referência sutil, cara. Não, eu percebi no cinema ainda. Eu percebi no cinema. Outra referência que tem do Doutor Estranho que muita gente não lembra é no segundo filme do Capitão América, né? Que ele fala, pode, né? Que eles falam do sim. Muito maneiro. Do sistema que pode hackear todo mundo e tal. Aí ele fala, o algoritmo do Zola. O algoritmo do Zola. Então, quem são as vítimas? Ele fala qualquer pessoa misteriosa, como Stephen Strange, tá ligado? Eles só falam o nome. Ele fala assim, bem maneiro. Todos vocês, Bruce Banner, aí ele fala um outro nome no meio, e a terceira pessoa que ele fala, Stephen Strange, tipo, o estranho nessa época, ele era só um cirurgião, mano, mas é tipo assim, a Hydra já tinha presumido por causa, né, do algoritmo. Né, tipo, analisando os antecedentes dessas pessoas, de que ele, em algum momento, ia se tornar um herói também. Mesmo que não fosse com magia, ele ia se tornar algum herói em algum momento. Por causa do currículo dele. Total. E não só isso, Matheus, mas nem se ele tornasse feiticeiro, mas o conhecimento dele na medicina era tão grande, né? Também era um perigo pra eles, né? Que o cara poderia ser usado isso até contra eles e tal. Sim, na verdade, ele cancela essa cirurgia do Coronel Rhodes porque não dava prestígio. Ele deixa isso bem claro na cena. Exatamente. Tipo, um militar, tipo, não quero. Tipo, não vai me dar prestígio. Tá entendendo? Se o cara tivesse falado máquina de combate no início, talvez ele cogitasse, porque aí era um vingador. Ele descarta porque ele fala, não quero saber disso, não. Outra referência é que fala que uma mulher que foi acertada por um raio, né? Muita gente falou que na época era Capitã Marvel e tal. Pode ser a Capitã Marvel aí e tal, não sei o quê. Tinha isso na época também. Ainda rolou isso aí. Verdade. Tem uma outra referência anterior, né, do filme do Doutor Estranho, que a gente já comentou bastante nos podcasts, que é em Homem-Aranha 2, né? Quando eles estão escolhendo lá pro Dr. Octopus, e aí o assistente dele fala, Doutor Estranho. Aí o nome é bom, mas já existe. Cara, é bem legal, bem legal. E assim, mas o Sam Raimi falando, Marvel, por favor, me bota pra dirigir. Me bota pra dirigir, Por favor. Pra mim, o melhor momento do Doutor Estranho de toda a Marvel é em Guerra Infinita, cara. Ele caraca, cara, ele com o Tony Stark funcionou muito bem, sabe? Ele ali com o Tony Stark conversando e tal. Os irmãos de Cavanhaque. Exato, os dois Sherlock Holmes ali. Infelizmente não teve essa piada. Pois é. Deu muito certo. E toda a briga dele com Thanos, cara. Porque assim, por mais que eu falo o primeiro time do Doutor Estranho, também o cara só usa 3 magias, né? Universo espelhado, chicote e rodinha de magia, né? Ele usa essas 3 magias assim o filme inteiro. Parece mágica. Eu vou considerar que é mágico de level 1, tá? Aí em Guerra Infinita, irmão, o cara tá level 15 já, velho. O cara tá soltando chicote, ninja. Putz, ele tá incrível, cara. E toda aquela prata também. E ele que dá o nome ao filme, né? It's the Endgame now. Tipo assim, é o Ultimato. Putz, é muito foda, cara. Não, ele assistiu o Ultimato antes de todo mundo, né? Isso é maneiro. Verdade. E ele assistiu 16 mil vezes. Isso tá rolando uma treta. Isso tá rolando uma treta sinistra nesse filme que eu vou segurar. Mas eu acho que já deve ter entendido, né? Dos 14 milhões de possibilidades e tal. Então, tipo assim, isso aí gerou uma treta gigante, cara. Que Deus do céu.
Mas em Guerra Infinita, a gente tem um grande destaque do Doutor Estranho e até houve uma discussão ali na galera, né, quando saiu, né, quem foi o herói que se destacou melhor ali no filme, né? E o Doutor Estranho sempre era considerado ali o cara que, o cara deu trabalho, né? Ele e o Thor na cena depois que ele volta, que o Thanos volta pra Terra, né? E aí teve uma galera já, aquela fanbase que vai começar a surgir naquele momento daquele filme, né? E depois começa a ficar muito chata, que é a fanbase da Wanda, que fala ali, né, que ele que ela tanca o Thanos e destrói uma pedra do infinito ao mesmo tempo, que é a melhor cena dela no filme inteiro, nesse filme, né? E aí a gente já tem uma certa comparação de poder, como é que de fato, ela fez um feito incrível, mas o Doutor Estranho ainda parecia estar muito acima dela. E aí, como é que nesse filme tem uma inversão gigantesca, né, de poder? Mas isso aí é no 2, em nenhum momento parecia que o Doutor Estranho parecia que ter alguma chance contra ela. Total. Eu acho que é porque também tem outras questões aí que a gente vai comentar, né? Mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas eu acho que muito da escolha do segundo filme foi justamente pra você criar esse clima de tipo, cara, tem um negócio que a gente não tem como fazer, vamos ter que fugir, né? Uma coisa de terror clássico, né? Então, assim, acho que foi uma escolha até do próprio roteiro mesmo, sabe? Não, claro, o roteiro é a resposta que o falecido Stan Lee nos daria como quem é o herói mais forte, tá entendendo? É que um roteirista quiser. Então essa é a melhor resposta e considero ela a única resposta possível, né? O herói mais forte é quem o roteiro quiser, isso aí é fato. Mas, né, a gente tem que pensar que nesse caso aqui em filmes, né, não é só uma questão de roteiro, tem uma construção ali do personagem, né? Tá entendendo? Teve uma evolução, mas ao mesmo tempo eu acho que também teve um nerf no Doutor Estranho. Eu acho que ele ficou muito nerfado nesses dois filmes, né? Não só no... E o Ultimato rola isso também, né? Exatamente. No Ultimato eu já sei que ele tava nerfado. O pessoal fala, de segurar de tsunami, o caraca, é verdade. O Ato, ele fez ali um feito foda. Mas ele não tem participação nenhuma no combate, né? Nenhuma. Total. E aí mas é isso que eu tô falando. É por isso que o Doutor Estranho não é membro oficial dos Vingadores, senão não ia ter filme. Já. Não tem como dar todos os poderes que ele tem pra ele usar no filme. Não ia ter roteiro. Não, concordo. Não vou nem entrar nessa discussão, que eu concordo com você. A Wanda, no começo, era muito nerfada também. Ela desbloqueia tudo depois que ela perde o Visão. Que aí a gente tá chegando nessa parte. Na verdade, quando a gente falou sobre o podcast do Guerra Infinita, você pode ver que eu falei sobre isso lá no podcast, que todos os heróis... Podcast de Guerra Infinita? Guerra Infinita... não, a gente não fez não, do Guerra Infinita? Não, que isso. Não, a gente nem gravava nessa época. Não, é verdade. Enfim. No algum universo paralelo vocês gravaram, tá? Em algum universo paralelo isso rolou. Foi um sonho. Caraca, o que você tá falando? Foi no sonho. Existe algum universo aí chamado Terra Grega. Terra Grégica, que vocês fizeram esse negócio aí. Não, então, na verdade ali todos os heróis ali, de certa forma, são nerfados. Aí tem, claro, o Capitão América, que é muito bufado, mas a maior parte dos heróis, todos foram nerfados. O próprio Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro, se ele fizesse as coisas que ele fazia no quadrinho, também não teria roteiro. Ele basicamente tem o poder do Ultron. Ele controla as máquinas todas. Tá? Ele controla a internet, se ele quiser. Total. Mas é aquilo, assim, eu acho que o Doutor Estranho, ele entrou muito na carisma do ator também, né, cara? Que entrou aí na... Dessa escola shakespeariana aí, que é a mesma do Tom Hiddleston, né? E ele, quando aparece, cara, ele rouba gritos, velho. Querendo ou não, a galera gosta muito do personagem mesmo, assim, ele soube fazer muito bem. Eu lembro que na época, muito falava que era o Joaquim Fênix que ia fazer o Doutor Estranho. Não sei se vocês lembram desse papo, né? Tinha esse papo aí na época e tal. Só que, cara, ainda bem que não deu certo, porque primeiro que é o Joaquim Fênix, né? Segundo que, o Stephen Strange o Benedito manda muito bem, cara, como o Doutor Estranho. Então, é porque o Benedict Cumberbatch, vamos falar a verdade, ele é esse cara arrogante mesmo. A gente sabe que ele realmente não é um amorzinho de pessoa. Ele é um cara, assim, meio escrotinho, sabe? Tipo, meio muitas vezes na dele, assim, e tal, e dá umas foragens de pessoas, e falam que é insuportável gravar com ele. E então ele personifica esse cara mesmo, né? É um pouco diferente do Robert Downey Jr., né? Porque o Robert Downey Jr., ele pega um Tony Stark diferente. Embora o Tony Stark dele é um Tony Stark também arrogante e tudo mais, mas ele é um arrogante muito mais carismático, porque o ator é um cara carismático, ele é um cara simpático, então ele consegue trazer isso. Então o roteiro, ele
utiliza a arrogância dele, mas com o carisma do ator, você ganha uma persona diferente. Eu só comecei a admirar o Tony Stark de verdade quando eu vi o Robert Downey Jr. atuando. Porque antes disso, se você perguntasse pra mim antes de lançar os filmes, eu ia falar que o Tony Stark é um dos piores heróis que já foram criados. Que eu acho ele merda. Eu acho ele merda. Eu tenho uma aversão à persona dele e do Doutor Strange. De verdade mesmo. Não A gosto. gente, no episódio no podcast sobre Sherlock Holmes, né? Eu lembro que a gente falou também sobre isso da arrogância. E a imagem que eu tinha do Benedict Cumberbatch era essa do Sherlock Holmes ainda. Então, assim, pra mim manteve de certa forma, mas eu ainda consigo me simpatizar mais com ele como Doutor Estranho, como eu simpatizava com ele como Sherlock Holmes. É, claro. Eu poderia fazer também uma recapitulação da Wanda aqui, só que a gente já teve um podcast sobre WandaVision, a gente fala bastante da história da Wanda lá, mas eu queria acrescentar alguma coisa sobre a Wanda antes da gente começar a entrar nessa parte aí. Porque, não sei se vocês todos assistem, vocês que ouvem, né, provavelmente as pessoas não têm Disney Plus, né, não é todo mundo que assina o Disney Plus, mas o Disney Plus, ele tem uma minissérie lá que é chamada Lendas da Marvel, né, e é basicamente uma recapitulação, é um edit, né, pegando essa onda dos AMV, dos edits, né, e tal, e ele meio que faz um resuminho dos personagens. E na época do WandaVision, teve o primeiro episódio sobre a Wanda Maximoff. Só que agora pro Doutor Estranho saiu o episódio focado na Feiticeira Escarlate, e são 2 episódios muito diferentes. Aí eu peguei pra assistir agora. Ver. Isso, eu peguei pra assistir agora antes da gravação, porque eu não tinha assistido ainda. E eu fiquei pensando, cara, talvez eu devesse ter assistido isso antes do filme. Porque nesse último episódio, que é focado na Feiticeira Escarlate, a narrativa que constrói sobre a Wanda é muito diferente. Porque antes eles botavam a narrativa da Wanda como uma heroína e como vítima também. E dessa vez, a Feiticeira Escarlate é uma construção de vilã. E destaca muito essa frase da Agatha Harkness falando: você não faz ideia do quão perigosa você veio pra destruir o mundo, o seu poder supera até mesmo do Mago Supremo. Eles destacam muito essa frase. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não sabia, pra começar, né, antes da gente falar do filme, eu não sabia que a Wanda seria a principal vilã do Doutor Estranho 2. Isso, o trailer, o marketing, nenhum vem disso, sabe? Fala que ele seria encrenca, que provavelmente talvez até tivesse um vilão, um pesadelo, eu não sei. Mas eu não sabia que ela seria a principal vilã. E esse Lendas da Marvel constrói muito essa narrativa, e eu fiquei pensando, cara, talvez se eu tivesse visto isso, eu não teria essa surpresa. Muita gente que não assiste os filmes, eu perguntei, né, para pessoas que assistiram o filme, pessoas que não assistem as séries, Loki, WandaVision, What If, essas coisas todas, chegaram e tiveram uma impressão muito diferente de mim. Sabe, elas conseguiram apreciar o filme muito melhor do que eu. Mas aí é fácil também, né, cara? Aí o universo da Marvel é um esquema da pirâmide, cara. Então aí é fácil o cara falar que não gosta. Eu gostei, eu não vi porra nenhuma, então pra mim tá ótimo. Eu também, cara, se eu não ver nada, eu também vou gostar, ué. Então eu já começo a introduzir nessa pauta, porque há 1 ano atrás, mais ou menos, 1 ano e alguns meses atrás, a gente gravou sobre WandaVision. E a gente falou, né, de toda a narrativa da Wanda, que não sei o que, beleza. A gente até passou pano nela, teve uma redenção e tal, blá 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 e tal. Não. E eu acho que esse filme aí, o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, é um desserviço pra WandaVision. É um desserviço. Cara, Cara, agora tu foi longe, Wanda, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas saíram do controle. O que o Matheus disse agora sobre a parte da Wanda é uma parada que também tava relacionada com os spoilers, que já falavam que ela seria uma vilã e tal. Uhum. E aí muita gente não tá botando fé, não sei o que. Eu até botei fé, falei, pode rolar. Mas eu achei, Matheus, que teria, igual a gente comentou aquele dia, né? A maioria das coisas que a gente vai falar aqui, a gente já comentou antes. Toda semana já reclamando do filme, né? Pois é, mas tipo assim, a questão é que eu e o Matheus, a gente chegou na conclusão de que parecia que teria algo a mais. Teria um outro vilão manipulando ela. Porque, tipo assim, cara, ela já teve a redenção dela no WandaVision. Aí tu vai voltar pra isso de novo? O outro vilão é o Darkhold. É estranho isso aí. Eu não consigo enxergar a Wanda como vilã desse filme. Foi o que a Erika falou. Não, Isadora. Não. Isadora, não. Ué, gente, ela matou milhões. Ela matou multiversos. Mas ela é uma pessoa boa. Eu sou uma mãe, matei 50. Ela é a vilã do filme, cara. Ela é a vilã, cara.
Você pode até não enxergar a Wanda como vilã, mas eu tenho certeza que os filhos dela enxergaram ela como vilã. Porra, cara, ela é a vilã, cara. Chamaram ela de bruxa. Caralho, ela matou gente pra caralho. Os filhos dela enxergaram a Feiticeira Escarlate como vilã, não a Wanda. Ah, não, Isa, tu meteu essa, Isa. Ah, não é o Homem de Ferro, é o Tony Stark. Porra, Isa, não, Isa, Não, peraí, cara. é porque, Calma aí. cara, juro que, assim, pra mim, a gente falou muito de Wanda no podcast de WandaVision, inclusive, pessoas que chegaram até aqui, vão lá ouvir, que é um podcast muito legal. Mas uma coisa que pegou muito pra mim nesse filme foi que, se eu não tivesse visto WandaVision, esse filme seria completamente diferente. Porque aí, justificando por que eu não consigo enxergar ela como vilã, porque, na verdade, ela ainda tá naquele momento de fase do luto, ela ainda não superou a parada dela, que ela tá totalmente instável mentalmente. E ela está sendo influenciada por um poder que está acima do próprio controle dela, que é o Darkhold. Então, ela não tá ali, tipo, a personalidade dela, de fato, à mostra pra dizer que ela é uma vilã. Ela tá perdida nos pensamentos dela, com uma força mais forte que ela, guiando o que ela faz. Não, mas independente, cara. Mesmo que seja uma pessoa controlada sobre efeitos de outra coisa, nesse filme, como personagem, como história, como roteiro, ela é a vilã. Ela é a antagonista. Cara, esse filme deixa tão claro isso, que a primeira cena do filme é justamente ela falando, é o seguinte, estranho, ou você me entrega o que eu quero, ou eu vou passar o rodo. Eu vou matar todo mundo. O estranho, não, Wanda, seus filhos não existem. Ela, Wanda, não, caralho, mano, agora é Feiticeira Escarlate, eu vou passar o rodo, porra. Não, o Doutor Estranho tentou barganhar de novo e barganhou errado. Ué, cara, ela fala, eu vou matar todo mundo. Ela fala isso, ela fala, ó, é o seguinte, se vocês não me entregarem, eu vou matar todo mundo, cara. Ela fala. Gabriel, você lembrou uma coisa. Não parece que é aquele Doutor Estranho que venceu um demônio na barganha, né? Não sabe mais barganhar. Mas ele tinha um joia no tempo. Faltou a joia do tempo ali, né? Mas eu acho que do jeito que a Feiticeira Escarlate foi bufada nesse filme, ela ia dobrar a joia do tempo também. É capaz mesmo, cara. Mas assim, eu acho que o ponto de Isadora é muito válido, tá? Da galera olhar e falar, ela não é vilã. Eu acho que é muito da carisma da atriz também, que isso acontece. Mas assim, gente, a questão de você olhar o roteiro mesmo fala, gente, ela é a vilã mesmo, tá? Gente, ela é antagonista, ela não é vilã. Ela independente da motivação, independente de quando ela é vítima, independente de como ela se vê e como a gente se vê. É isso que constrói um vilão, gente. A gente fica do lado dele no Pantera Negra, mas ele é o vilão do Pantera Negra. Ele é o vilão, Sim, total. exatamente. O Thanos, muita gente falou, o Thanos tá certo. E vai lá, parceiro, vai lá, não. O Thanos é um vilão. Se você acha que ele tá certo ou não, ele é o vilão. O que ele tá fazendo não é um que o herói faz. Isso que eles fizeram com a Wanda foi realmente desconstruir uma super-heroína. Isso foi o que mais me incomodou, realmente. Ela era uma heroína. E não era uma heroína qualquer. É uma mulher maneira pra caraca, poderosa demais. Que, caramba, finalmente nós temos uma mulher poderosa que é legal, tá? Porque não vamos falar de outras pessoas. Que é maneira pra caramba, que você gosta, você se identifica. Você vê a história e você fica, caraca, tipo, super apegado. E ela, tipo, se torna a vilã do último filme, sabe? Isso é triste pra mim, porque é como se... Tá, claro, eu sempre levo pra esse lado. Mas é como se dissesse, tipo, se você der muito poder pra uma mulher e uma motivação meio esquisita, ela pode destruir o mundo, sabe? É estereótipo de rainha louca, né? Que a gente reclamou muito disso do Gavião já, né? Tá batido pra caraca isso. Achei isso meio cruel, cara, porque a Marvel também, ela fez um filme da Viúva Negra onde ela é total tentando se redimir dos pecados, tá entendendo? E não tem como você negar que a Viúva Negra, ela termina como uma grande heroína, maior até do que ela era. Ela já termina, já em Ultimato, sendo o suprassumo do heroísmo. Inclusive, eu reclamo demais que a forma como ela se sacrifica é muito ofuscada por causa da forma como o Homem de Ferro se sacrifica. Muita gente às vezes esquece que ela é importante, que sem ela não teria aquele final, né? E aquilo é ofuscado porque no final era o Homem de Ferro se matando e o pessoal é o queridinho. Isso me deixou, assim, isso me deixa sempre muito triste por causa disso. Mas se você for assistir o filme solo da Viúva Negra, que tem N defeitos, né? Em termos de construção de personagem, ela fica ainda maior do que ela tava em Ultimato. Ela fica muito maior. E olha só, Malfi.
E eu ainda acho, até aumentando mais o que a Gabriela acabou de falar, eu ainda acho a Natasha uma das personagens femininas da Marvel mais mal construídas, sabe? Eu acho o desenvolvimento dela, tipo assim, no final melhora, mas eu acho assim, em todos os primeiros filmes ela é muito mal trabalhada, ela é trabalhada de uma forma muito machista o tempo todo. Tudo bem que a Viúva Negra ela tem essa parada realmente da sexualidade, da sensualidade, desculpa, e tudo mais, isso é da persona dela, mas a Wanda, quando ela é apresentada, ela é realmente a primeira heroína do universo cinemático Marvel que não tem necessariamente a sensualidade para transformar ela num super-herói. E toda a narrativa dela gera muita identificação para muita gente. Para chegar no final, ela ser tratada como uma louca só porque ela é mãe. E ela usar essa justificativa, eu acho isso muito porco, cara. Cara, e tipo assim, eu nem falo a questão só do roteiro, tá? Que a gente vai discutir muito sobre ele aqui. Mas a direção deixa isso muito claro também, gente. Várias vezes tem hora que ela tá. A cena clássica, cara, dela quebra a perna e ela sai andando com a perna quebrada, assim, ó. E ela vai perseguindo a galera com um olhar demoníaco. É o diretor deixando claro, gente, ela é a vilã, gente. Ela é o demônio, ela tá correndo atrás desse galera aqui e não tem o que fazer, você só corre, tá ligado? Cara, tem uma hora que ela corta a cabeça de um determinado personagem, né, digamos assim, que ela quebra a cabeça do personagem, e você vê a imagem de um demônio. Ela tá com a imagem de uma bruxa, tá ligado? Essa parte aí era realmente a Feiticeira Escarlate. Corta um pouco esse efeito de bruxa maluca nela, né? Que é assim, o efeito de que você tá botando uma heroína legal, você tá desconstruindo ela, transformando ela numa bruxa maluca e tudo mais, por causa de luta. Vamos ser sinceros, tá? Em um What If, e nesse filme do Doutor Estranho 2, aparece 2 versões corrompidas do Doutor Estranho por motivos muito mais mesquinhos. Então mostra que qualquer um pode ser corrompido. Pode ser. Entendeu? De fato. O Doutor Estranho ser corrompido, sinceramente, é zero surpresa. Tá, né? Porque no Arif mostra exatamente porque ele é corrompido, é por um motivo completamente egoísta e fútil, né? Mas também é um motivo bem parecido com o da Wanda, ele não consegue lidar com o luto de ter perdido a pessoa que ele amava, e aí ele tenta, de qualquer jeito, arrumar um jeito de trazer, e aí ele é corrompido pelo Darkhold. No filme não explica muito bem, mas provavelmente era um motivo também fútil, porque eles deixam... Eu entendi que era um motivo parecido. Aquele conflito entre os dois. Cara, então, isso é um ponto que eu vou chegar mais na frente, que é uma das coisas que eu não curti muito. Mas assim, não necessariamente isso ocorre com todos os personagens, tá? Eu acho que tem... E é claro que isso é uma coisa que tem bom que o Douglas falou aí. Beleza, ela se corrompe e tal. Só que a gente já viu isso acontecer em WandaVision. Foi ali que ela se corrompeu. E antes que a galera fala... E rapidinho... Não, mas rapidinho, antes da galera falar assim, mas ela não sabia o que tava fazendo. Ela sabia, porque chega uma hora que ela fala, olha gente, é o seguinte, eu sei que isso aqui é o mundo irreal, que é a área que ela puxa o Visão. Ela fala, eu sei que isso aqui é irreal, mas se vocês vierem pro meu lado, eu vou matar todo mundo. Mas não importa que é irreal. Sim, mas tipo assim, você entende que depois tem a redenção disso aí, ela percebe que fala, putz, verdade, mesmo assim tô errada. Beleza, só que depois você voltar com o mesmo tema de novo é foda, tá ligado? Você assiste o Lendas da Feiticeira Escarlate, ela fala justamente isso. Tem uma hora que a Mônica tá enfrentando ela, aí a Mônica fala, Wanda, se você fizer isso, você vai tá sendo como se fosse uma vilã. A Mônica até dá aquela apelação de tipo, é essa a imagem que você quer passar pra nós que somos heroínas, que você quer e tal. E no final do WandaVision, eu lembrei disso hoje vendo o Lendas, no final ela tem um diálogo com o Visão em que ela se redime e ela fala, eu vou abdicar, sim, do Visão, dos meus filhos, de tudo isso que eu criei, porque eu não quero mais fazer mal às pessoas. Então, assim, o que ela deixa entender é que se ela precisar fazer mal a alguém de novo pra ter isso que ela quer, que é uma família, ela não vai mais fazer. Na cena pós-crédito de WandaVision, da série, eu acredito que ela tá lendo aquele Darkhold ali, né, de uma forma ignorante, porque não sabe que aquele livro corrompe, né, mas ao mesmo tempo ela teve aquela conversa com a Agatha, que dizia pra ela que ela precisava conhecer melhor os poderes dela. E aí ela tava ali tentando, era realmente conhecer melhor os poderes dela. Sim. A Agatha fala pra ela que a Feiticeira Escarlate é prevista no Darkhold. Ela fala isso no WandaVision já, tá? Sim, mas ela não sabe ainda que o perigo que o Darkhold tem como um livro que corrompe, diferente do Doutor Estranho, que é o Mago Supremo e sabia disso. Não, entende? O Doutor Estranho comete o mesmo erro, não sei se você lembra. Ele leu o livro do Dormammu e o Wong que chega pra ele e avisa pra ele não continuar. Então, assim, exato. Ele teve alguém que avisasse. Realmente, a Wanda não teve alguém que avisasse. Exatamente. E aí, cara, eu posso dar N justificativas, tá entendendo? Ela ainda tava de luta, ela tava tentando, de repente, suprir os estudos para esquecer o que aconteceu e tudo mais. Só que a última cena ali, o último frame que aparece, depois que ela tá estudando, é justamente o Darkhold mostrando, né, o Darkhold corrompendo ela, colocando as vozes do filho
filho dela chamando ela. E ali, eu acho que é ali que é o início da corrupção contra ela. Sim, tá sim. Que vai transformar ela numa vilã. Mas a justificativa dela como vilã é a mesma da série. Entendeu? Só que agora ela tá completamente emocionada. Mas Malk, tem uma questão aí que, tipo assim, se o livro tá influenciando ela, eles poderiam ter colocado, por exemplo, essas vozes perseguindo ela, por exemplo. Você entenderia que era o livro, sabe? Não rolou nenhum detalhe assim. Essa parte que falta, tá entendendo? Eu acho que ficou faltando, de fato, um personagem por trás de tudo. Eu acho que, ao mesmo tempo, é clichê, ao mesmo tempo, talvez a gente estaria reclamando de ter um personagem ali manipulando tudo e tudo mais, mas, né, isso poderia, inclusive, diminuir ela, né, mas, né, ao mesmo tempo, ele deixa de ser redundante pela questão dela já ter passado na série os mesmos motivos. E fica aquela grande questão: cadê o Mephisto? Cadê o Mephisto? Não, mas o ponto não é esse, gente. A gente entende. Tá? Olha, o que a gente tá dizendo, né? Eu acho que o Jonathan e a Gabriele concordam comigo nisso. A gente entende, sim, os motivos que levaram ela a ser dominada, a ela ser antagonista, ela virar esse demônio todo, a Feiticeira Escarlate, blá blá blá. A gente entende o motivo narrativo que levou pra isso. Não é isso que a gente tá reclamando. Não foi um furo isso que aconteceu. O problema é eles fazerem isso com uma personagem querida, uma personagem que era uma das poucas representatividades, sabe? É disso que a gente tá falando. É ousado? Mas vamos lá, né, cara? Precisava? Eu não sei se precisava, sabe? Eu queria só fazer um parênteses, que pra mim, na verdade, o vilão desse filme é o Doutor Estranho. Nova. Aí vocês vão ficar bem... Vou enfurecer nerds. É sobre isso. Não, eu concordo com você, cara. O Doutor Estranho é o vilão desde Guerra Infinita, ele é o vilão, cara. Desde o Guerra Infinita ele é o vilão. Tá bom, vai lá, Isadora. Por quê? É isso, Douglas. Você entendeu o meu raciocínio. Por que ele é o vilão? Ele em Guerra Infinita, ele vê infinitas possibilidades de todas as coisas. E entre todas as possibilidades que ele viu, beleza, era aquela melhor opção, tal. Só que, cara, ele toma altas decisões erradas. A gente vê ele errando o feitiço no Homem-Aranha porque ficou nervoso porque o Peter Parker tá enchendo o saco dele. Pra mim, isso aqui não faz nenhum sentido. Ele viu as possibilidades, ele não conseguiria errar. Aí, beleza. Aí, agora a gente vê de novo ele indo até a Wanda pra falar onde tava a América Chaves. Mano, ele é o cara que viu todas as possibilidades. Por que ele entregou pro cachorro osso, sabe? Aí, depois ele... Enfim, ele faz tudo errado na minha cabeça. Pra mim, ele é o vilão porque ele é egoísta. Ele é um personagem egoísta. E pra mim ele é muito mais egoísta do que a Wanda, por exemplo. E ainda dou uma endossada pro que Isadora falou, tá? Na cena dos Illuminati, né? Quando eles falam lá que é Esquadrão Suicida, por favor. Esquadrão Suicida versão Marvel. Quando... Cara, essa cena, antes de vocês irem, essa cena é horrível, cara. Puta que pariu. Cara, assim, ela é triste demais, mas... E mal, que você vê claramente que eles gravaram separados os personagens, tá ligado? Tipo, eles não estão no mesmo lugar. É muito descarado isso, cara. Deus me livre. Nessa cena dos Illuminati, né, eles deixam claro lá, falando que o Strange é a maior ameaça pro multiverso. Mas uma das coisas que eles deixam de forma assim meio que implícita, e é claro, eles falaram aquilo ali sem saber, mas eu sinto que o Strange, até pela interpretação do Benedict, eu sinto que ele sentiu um golpe ali numa mensagenzinha pra ele, né? Que ele fala assim, o Strange não se sacrificou e tal, a gente que matou ele e tal. E ele sente um golpe porque quando o Barão fala lá no início que o Strange que se sacrificou, ele percebe, caralho, eu fiz o Tony Stark se sacrificar à toa, sabe? Porque ele realmente, ele poderia ter feito o auto-sacrifício, né? O manualzinho do herói, que tá em todas as HQs, diz que pra você, o maior símbolo de heroísmo é quando você faz o auto-sacrifício pra um bem maior, que é o que a Viúva Negra fez, que é o que o Tony fez, e qual ele covardemente não teve a mínima coragem nem de pensar nessa hipótese, tá entendendo? Ele viu outras milhões de hipóteses cujo ele sairia vivo e como herói, não o como se sacrificando. E ressalto que no final desse filme que vemos Doutor Estranho, quem se sacrifica em bem aos outros? A Wanda.
É isso. E uma observação fora esse tópico. Eu acho que é uma das poucas vezes tem um podcast Terra Nérdica que eu e Malk concordamos. E estou muito feliz de estar concordando com ele hoje. Caraca, é verdade, é verdade. Eu não acho, cara. Eu acho que a jornada do Estranho nesse filme não é nem de entender que ele foi um vilão e tal. É mais ele entender que as coisas acabam. Tanto ele quanto a Wanda. Tem hora que você tem que... A grande mensagem desse filme é tipo, cara, tem hora que as coisas passam e você tem que superar isso. Ele tá aquilo preso naquele relacionamento que a mina claramente jogou na cara dele e falou, cara, não dá pra gente ficar junto, porque você só pensa em você. E jogou na cara dele isso aí. E aí, na Wanda, ele toda hora depois tá falando, Wanda, seus filhos não existem, não tem como você, pelo menos nessa realidade, não tem como você buscar aí. E outra realidade, e a outra Wanda tá cuidando, você vai fazer o que sobre isso? Tem que superar, entendeu? Cara, pô, ela tava querendo roubar os filhos de outra Wanda, pelo amor de Deus. E aí, tipo assim, eu acho que a mensagem desse filme não é questão de você entender que você é um vilão da história e tudo mais. Tanto que ele mesmo fala, ele fala isso, ele fala, cara, eu menti, eu não sou diferente de todo mundo, eu sou a mesma coisa, eu sou igual a todo mundo, todos eles ali, não sou um herói. Uma hora eles falam, que tem uma hora que a América Chaves fala, ele é diferente e tal. Lá na frente, quando ele pega o Dark Hold e fala, olha, desculpa, eu menti, mas eu sou igual a eles. Mas eu tenho que fazer isso, porque senão o multiverso vai acabar. Ele fala isso. Então acho que a mensagem do filme é mais sobre você tem que superar, cara. Você tem que aprender que as coisas têm que ir, sabe? Você pega um filme solo, vamos lá, você pega um filme solo do Homem-Aranha, cara. Caralho, o Homem-Aranha, ele fez um auto-sacrifício, fez todo mundo esquecer quem ele existia pra poder manter as pessoas que ele amava vivo. Tá entendendo? Ele se tornou um anônimo. Ele perdeu tudo. Tudo que ele construiu. O Homem-Aranha, inclusive, a gente sempre reclamava que ele tava super bufado por questões do Stark e o Caramba 4. E ele termina o filme como ele deveria começar, tá entendendo? Do zero, né? E isso é sacrifício. O ato mais heróico do Strange no filme inteiro foi, tipo, deixar a América Chaves ser heroína. Mas, tipo, mas esse filme não é sobre sacrifício, cara. Esse filme é sobre superação, é você se superar, tá ligado? Esse que é o ponto. O Doutor Estranho, ele nunca tem nada sobre sacrifício. Ele nunca mas aí é que tá, assim, tem heróis que tem heróis. O Homem-Aranha é difícil, o Doutor Estranho não. Exatamente. O Estranho não é o mesmo tipo de herói do Homem-Aranha. Não é, cara. Ele é um herói, cara. Ele não é nem um herói. Não pode ser nem considerado um herói. Ele é só um cara... normal, acontece, Acontece, anti-herói, acontece. Temos aí o Deadpool aí, cara. É normal, essas narrativas estão aí, tá ligado? Acontece mesmo. Eu queria só deixar um comentário. Pra você que está ouvindo a gente, comenta aqui no Spotify ou nas redes sociais quem é o vilão desse filme. Quem que vocês acham? Essa vai ser a pergunta. Então, essa é a pergunta do podcast de hoje. Quem vocês acham que é o vilão desse filme? Ou se tem vilão nenhum, porque é isso. A gente quer saber a opinião de vocês também. E eu queria saber se mais alguém tá feliz em concordar com o Malk pela primeira vez, que nem eu. Wanda, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas saíram do controle. A narrativa do filme, como o Jonathan também contou, é sobre superação, sim, e isso vale pra América Chaves, porque a trama dela é porque ela se sentir culpada pela perda das mães, né, por causa do poder dela. A trama de todos eles é isso, é de se sentir culpado e ter dificuldade pra superar isso. O luto da Wanda é se sentindo culpada também, o luto do Estranho também é se sentindo culpado, enfim, todos os três personagens têm essa mesma narrativa. Então o filme começa com a América Chaves, nossa querida Miss América, que é um dos personagens apresentados de 2010 pra cá, né, 2011 pra ser mais preciso, né, dessa turma aí dos Jovens Vingadores. E apesar de, eu já vou adiantando, eu acho que a personagem não foi muito bem desenvolvida, mas eu fico muito feliz de ver a personagem sendo apresentada. E aí a gente vê, né, ela e o Defensor Estranho lá no Nexus, né, fugindo de um demôniozão de papel. E o filme do Doutor Estranho começando. E eu queria apontar uma coisa também na hora que o Jonathan tava falando, sobre a parada da Christine, é que isso daí do casamento, esse começo todo do casamento, que eu acho muito maneiro, inclusive, eu acho o único momento do filme que parece que é a sequência do primeiro filme. Que se uma pessoa assistiu o filme do Doutor Estranho, o primeiro, e assistiu o segundo como sequência, é só esse começo que é a sequência do filme. O resto é uma loucura. O resto não tem conexão nenhuma com nada. Cara, eu gostei da América Chaves. Eu não sei as meninas aqui, eu até tô curioso a opinião delas. Eu achei assim, claro que a personagem poderia ser melhor, poderia. Mas eu acho que a menina com muita carisma. E eu acho que isso é uma coisa que tá faltando ultimamente. É personagem carismático, sabe? E ela tem muita carisma, cara. Eu consegui entender o lado dela. Fiquei triste, assim, também, de certa forma, né? Pelo que aconteceu e tal. Mas, assim, eu curti. Claro que poderia ter sido melhor, né?
E eu concordo também com você, Matheus. Realmente, cara, o começo do filme é isso aí. Eu falei, olha que legal, voltaram pro primeiro filme. Aí agora a gente tem que esquecer que é muito da loucura. Cara, eu gostei dela no caso de conhecer, porque eu realmente não conhecia, né? Assim, então, achei legal, achei muito interessante. Gostei da atriz e tal, gostei dela como um todo, só que eu achei ela muito fraca em ser desenvolvida ali. Eu achei a personalidade dela muito rasa, sinceramente. Por exemplo, quem é a América Chaves? Assim, ok, nós sabemos, ela tem esse poder, ela perdeu as mães, ela não consegue controlar, mas, sei lá, tipo, o que ela gosta, sabe? O que ela ouve, o que ela faz? Eu não consegui me identificar, não consegui pegar nada, assim, dela, sabe? Tipo, eu achei muito rasa. Isso é chato, porque eu acho que eu poderia me identificar mais com ela, gostar mais da personagem, querer muito mais ver ela se ela fosse melhor construída nesse filme. Eu vou aproveitar o gancho da Ellie, então, pra falar, porque eu também concordo com ela nessa questão da América Chaves ser mal introduzida, mas eu tenho uma sensação que a Marvel... filmes, né? Quando tenta introduzir algum personagem dentro de um filme de outro personagem, eles tendem a fazer uma introdução muito rasa. Seja série ou filme, tá? A gente viu, por exemplo, a Mônica Rambeau. Tipo, é uma introdução rasa e depois um pouco mais aprofundada, mas de início é. E eu vi a mesma coisa pra América Chaves. O que me preocupa é a questão que ela é muito forte. E eles deixam assim, tipo, ela é muito forte, mas ela é uma criança. E aí, com o tempo, ela vai se desenvolver. Meio que, beleza, então você espera daqui a 10 anos que vai ter uma parte, tipo um ultimato da nova era dos heróis, e aí você vai achá-la muito brava. É meio que isso que eu senti quando terminou. O filme até termina com ela treinando e tudo mais pra dar essa sensação mesmo, né? Que ela tá treinando pra melhorar. Mas assim, primeiro que a atriz ela é muito carismática. Gostei muito por causa disso, né? Já começa por aí. Mas eu achei, de fato, que não é tudo tão raso assim. É que a história não pode realmente ficar focando muito nessas coisas nela. Mas, por exemplo, você sabe que ela é uma personagem que gosta de pizza. Que ela viajava por todas as dimensões e ela tentava comer pizza. Tá entendendo? Variados tipos de pizza, né? Você percebe que ela é uma criança ainda, que ela se assusta até certamente fácil. Embora eu achei que a ideia dela se assustar e ativar o poder um pouco forçado no roteiro, né, só pra poder desenvolver, mas você percebe que ela ainda é uma criança, que ela tá no meio daquela confusão à toa, ela chega a explicar um pouquinho dela que ela é única no universo, que ela não sonha. Então tem algumas coisas. Ela é um Nexus. Exato, tem essa explicação rasa sobre isso, mas ela faz uma apresentaçãozinha até que boa, né? Acredito que poderia ser melhor, principalmente por ser uma personagem nova, né? E de fato, por exemplo, a própria Wanda, quando ela aparece no segundo filme dos Vingadores, né, ela também não tem uma apresentação muito boa. O Pietro, então, é pior ainda, porque ele aparece e morre no mesmo filme. Né? Mas você ainda tem quando eles aparecem, você tem uma ligação de irmãos deles e tudo mais. Eu acho que essas apresentações elas tendem a ser rasas mesmo para poder se desenvolver num filme mais para frente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que por esse filme, ela serviu pra cumprir o papel, até porque não tem como falar que a América Chaves não é uma das personagens principais do filme. O filme rola em cima desses exatamente personagens, isso. né? Ela é muito importante pro filme. Ela é muito importante. Agora, eu acho que o maior vacilo é ela ter sido nerfada em termos de poderes, mas se ela tivesse os poderes ali, mesmo que básico, aí ela deveria, na verdade, ter um confronto dela direto com a Wanda. Porque ela tem poder pra encarar a Wanda. Aí eu vou falar o que eu tô segurando pra reclamar sobre ela também. Porque concordo com tudo que vocês falaram, realmente. Digo mais, essa justificativa que deram pra impossibilitar ela de usar os poderes dela, que inclusive a gente não sabe nem de onde veio esse poder dela, se ela é uma mutante, se o poder é espacial, se foi um demônio, e se ela é um Nexus realmente, né? Tipo, se foi uma falha multiversal que criou ela pra possibilitar esses caminhos. Mas quando ela justifica de que ela não sabe usar os poderes dela e que ela só usa em situações de medo, e aí chega no final o Doutor Estranho e fala, não, você sempre soube usar assim, e ela, é mesmo, eu sempre usei. E eu fico, é claro que você sempre soube usar, só porque você tá usando há 15 anos. Pô, você acabou de falar que você viajou em 80 universos procurando as suas mães, pô. Claro que você sabe usar. Meu Deus do céu. Caraca, mano, é tudo muito forçado pra ter essa narrativa desse filme, cara, sobre ela. E ela até, trazendo o gancho que a Gabriela ia falar,
Ela é o ponto central do filme. Não, é porque esse poder do portal é o poder mais complexo dela, mais difícil, tá entendendo? É o único poder dela, como assim? No filme é ela. Sim. Isso faz de filme. Mas ela tem super voo, ela tem super força, que são teoricamente poderes instintivos, tá entendendo? São poderes instintivos, que em nenhum momento ela despertou isso. Ela usou a super força assim, mas a força aparece. E foi uma explicativa boa, porque ela usa o poder de abrir portais pra aplicar a força no golpe dela. Isso ficou bem maneiro. Tanto que ela quebra aquele vidro inquebrável usando isso. Verdade. Vidro inquebrável. O vidro inquebrável. Tá certo. O vidro é igual o Dragon Ball Z, que olha só, tem essa espada inquebrável aqui. Aí vamos jogar uma pedra inquebrável então. Aí quebra a espada. Exato. Caralho, cara, vai tomar no cu. Cara, eu gostei da personagem, mas é como eu concordo com o que o Matheus falou. Cara, esse final é muito zoado, cara. É muito aleatório. Tipo assim, não, eu tava aí desde o começo. Você sempre soube usar. O terceiro ato não parece que é muito corrido. Tipo assim, parece. Tá faltando muito tempo pra lançar um filme e termina de escrever isso logo. Pois é, cara, parece demais, cara. E é cheio de deserto. Mas eu ia comentar isso. Não tem um pouco do dedo do Sanheim também, esse finalzinho meio clichê, meio bobo? Porque, cara, nos Homem-Aranhas também ele tinha uns encerramentos meio toscos também desse ponto. Mais ou menos assim, porque não tinha a Mary Jane chegando pro Peter Parker no Homem-Aranha 2 falando, você sempre soube usar teia, usa teia aí, cara. E é verdade, eu soube usar teia. Não rolou isso, cara, entendeu? Então, não, tipo a assim, narrativa é muito melhor, entendeu? Eu acho que, tipo assim, ok, eu entendo que o discurso é importante, né, o discurso é motivacional, é legal e tal, mas, cara, ficou esquisito, cara. Ficou estranho, entendeu? Então, assim, cara, poderia ter feito de outra forma, poderia ter feito ela aprendendo na marra a usar os poderes, saca? Ela cair na porrada porque ela quer, ela fala, tô nem aí, eu vou ter que usar mesmo, e aí, no meio da porrada, ela, opa, peraí, então deu certo aqui, continua batendo nela, sempre de discurso. Não, sabe quem tinha que acontecer, John? Desculpa te interromper. É o Doutor Estranho chegar pra ela e fala, senhorita América, essa é uma boa hora pra você ficar com medo. Aí ela vira pra ele e fala, esse é meu segredo, doutor, estou sempre com medo. Aí ela vai lá e começa a usar os poderes. Era isso? Aí seria um pouco melhor. Não, mas eu vou retomar isso porque eu tenho uma raivinha do Homem-Aranha 3, do Sanheim, justamente porque a questão do planador lá, né, que faz o Doente Macabro aparecer no final, né, que o mordomo do nada aparece e finalmente ele fala do nada, um negócio que já aconteceu no primeiro filme, e ele fala pro Harry sobre o planador. Saquei. É uma coisa que é tirada do nada só pro personagem ter uma rendição. E pra mim ficou parecido. Essa cena é parecida. Sabe? Muito feita corrida, muito feita aleatória, tá entendendo? Tirado do nada. Cara, tem uma cena desse filme que eu acho assim, deplorável, cara. Pra mim é facilmente uma das piores cenas do filme, tá? Desculpa quem gosta. Mas é aquela cena que o Steven tá com as almas lá ao redor dele, e aí tá aquela namorada dele, eu esqueci o nome dela, me perdoe, gente, que eu esqueci o nome dela, é Regina Jorge. Amanhã ela usa rosa, né? A Christine. Aí a Christine tá lá tentando tirar as almas e tal. Aí ela, coincidentemente, olha só, temos aqui um negócio que afasta demônios. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. É um roteiro muito previsível, cara. É muito ruim, velho. Tá ligado? Tipo, caraca, não tinha ideia melhor não, cara. Sei lá. Podia, sei lá, criar uma magia e falar, ó, Cristina, essa magia aqui, ó, pra afastar os demônios e tal. Se eles vierem. Sei lá, cara. Em vez de falar, olha só, achei a arma aqui, o Ex-Máquina aqui. Caralho, é muito ruim, velho. Isso é muito ruim. Sobre esse item que ela pega, meio que subliminarmente, justifica ela conhecer todos os itens do Strange, porque ela é uma cientista que estudou muito isso, tanto que a parada lá do vidro inquebrável, do negócio pra mão dele, foi tudo ela que criou. Então, tipo, ela conhece todos os artefatos e todas as coisas que envolvem o Doutor Estranho. É o que vai entender. Mas, ô Isa, olha como você poderia melhorar isso aí. Ao invés dela simplesmente achar do lado dela, ela fala, caraca, eu preciso desse negócio aqui. E aí ela rodaria o ambiente inteiro procurando, isso daria até mais tensão à cena, saca? Em vez de você ter que ficar, olha só, tá aqui do meu lado. Na verdade, seria mais engraçado, mais valoroso pro personagem se ela falasse, eu preciso do item tal. E aí ela olhasse pro lado do item tal que estivesse do lado dela. Tipo, seria engraçado, mas seria valoroso que isso saiu da cabeça dela. Tipo, se eu tivesse esse item, eu conseguia resolver o problema. Não, mas esse item aí, ele é um MacGuffin que foi introduzido no primeiro filme, cara. Porque tem uma hora que o Doutor Estranho tá enfrentando o Caecilius no primeiro filme, e ele pega esse cálice. E o Caecilius, ele até dá uma tremida na base, para assim, olha pra ele, cara, você faz ideia do que você tá segurando? Aí ele, não, ele solta e pega outra coisa. É o mesmo item. E no final, finalmente a gente nesse filme viu pra que ele serve. Legal, Matheus. De fato, eu concordo totalmente contigo. Só que, cara,
não dá pra você prestar toda a atenção nesses detalhes em 20 filmes da Marvel, saca? Não tem como você se meter essa no meio do filme e falar, então, gente, vocês tem que prestar no minuto 35. Mas essa foi uma das poucas coisas que foi sequência do Doutor Estranho. Então, tipo assim, cara, e isso é só uma das partes do roteiro. Eu vou repetir aqui uma das piores cenas pra mim de todas, cara. O Reed Richards tá desfiando, e aí tá a Capitã Carter, e aí a outra olhando pra ele, tipo, olha, meu Deus, meu amigo está morrendo, e eu posso mover na velocidade da luz e não fazer porra nenhuma, eu vou ficar olhando o cara morrer, tipo, caralho, é óbvio. Isso aí é porque elas assistiam Dragon Ball e elas sabem que você só pode lutar com vilão no X1. É verdade. Não tem essa de lutar. Caraca, cara, tem 5 caras enfrentando a mulher e ninguém atua em equipe, meu Deus. Isso é X1, é tudo. Exatamente. Você vê que claramente eles jogavam muito Pokémon, eles jogavam um jogo de RPGzinho que era batalha. RPG japonês, pô. Final Fantasy, né? Cara, claramente eles não estavam na mesma cena, tá ligado? Tipo assim, não tava lá. Eu não era a mesma galera. Aí eles ficaram parados, tipo assim, vamos parar daqui, porque se a gente conseguir algum outro personagem, a gente joga o personagem aqui. Foi isso que aconteceu, cara. É muito bizarro, sabe? Eu acho essa cena muito errada, assim. Essa cena não parece, John, que foi muito introduzida depois do roteiro ter sido reescrito por causa do Homem-Aranha? Total. Nossa, total, cara. Total. Então, eu vou falar uma coisa aqui pra deixar o John um pouco mais irritado, tá? Não, o Tom Cruise pode ficar à vontade, que eu tô de boa com isso aí. Não, então, eu vi uma notícia mais cedo. Eu superei. Eu sou um homem do Doutor Estranho, eu superei isso aí. Então, então você não vai superar, não. Vamos lá. Eu vi uma notícia mais cedo, né? Eu vi também. Do roteirista falando sobre isso. E ele falou, cara, e em algum momento ele chegou a comentar com o Kevin Feige sobre, a gente poderia adicionar realmente, né, o Homem de Ferro com Tom Cruise e tal. Mas assim, segundo a reação do próprio roteirista, né, o Kevin Feige ouviu ele, mas aparentemente cagou pra ele, tipo, né? E aí ele acredita que nem teve contato, tá entendendo, com o Tom Cruise e tal. E aí ele dá como justificativa, né? Provavelmente problema de agenda e tal. Só pra explicar por que esse boato surgiu do nada. Primeiro que o Tom Cruise ele já foi pensado lá em 2008 a ser o Homem de Ferro. Ele era um dos nomes a ser o Homem de Ferro. Então essa piada, esse meme ficou aí durante muito tempo. Só que aí eu queria jogar pra todo mundo aqui na mesa. Tipo assim, eu vejo muita gente que fala assim, você criticou o filme porque você tinha certas expectativas e tal. O Tom Cruise, eu confesso que teve uma hora que eu fiquei fazendo muito meme de zoando isso aí. Matheus mesmo viu. Eu enchi o saco de todo mundo com essa porra. Tipo assim, era óbvio que essa parada não ia rolar, cara. Não ia rolar essa parada, tá ligado? Eu tava zoando, mas não ia rolar. Não tinha como, não tinha nem sentido pra ter essa parada no filme, tá ligado? Eu ficava zoando porque era maneiro. Que o Krasinski também não rolaria, não. O Krasinski, de Krasinski eu não tava esperando também, não, juro pra você. Mas assim, vocês acham que, de fato, a galera que não tá gostando desse filme é porque ficou muito nos boatos ou porque realmente o filme tem uma coisinha ali ou outra que não agradou todo mundo? Não, o filme é ruim mesmo, cara. Falou, malato, o filme é ruim, cara. Eu não tava com expectativa, e digo mais, a gente tava com expectativa. Eu não tava, não. O filme gostando, pô. Cara, eu falei com o Matheus, eu queria multiverso, cara. Da loucura. Eu não queria fanservice. Porque fanservice é legal, de fato. Todo mundo falava, você queria fanservice. Beleza, fanservice é maneiro, até poderia ter e tal. Mas, cara, faltou, tipo assim, um universo em que todo mundo é um balão. Todo mundo é um balão no universo. Sabe o que faltou? O que eu sempre falo que falta e que eu gosto, né? Na verdade. Faltou combate de super-heróis CGI, cara. E aí eu falo com a Wanda e o Doutor Estranho. Faltou isso. O Doutor Estranho tem uma das lutas mais legais, que a gente já falou sobre isso, que é na Guerra Infinita contra o Thanos. É uma das lutas mais bonitas visualmente de se ver, é essa luta. Tá entendendo? E faltou isso na Wanda. A Wanda em WandaVision tem uma luta linda com a Agatha. E faltou a gente ver justamente essa junção dela. Né? Aí tudo bem, você pode até falar assim, mas o Doutor Estranho tem aquela luta maneira contra o Doutor Estranho. Tipo, é legal, mas não era ele o vilão do filme, tá entendendo? O vilão do filme era a Wanda, então tinha que botar os dois. Caraca, é mesmo, né? Tem um sub-vilão no filme, cara, eu tinha esquecido disso. Cara, essa cena inteira, se você corta essa cena do filme, ela continua igual, vocês estão ligados nisso, né? Tipo assim, se ele chegasse lá e encontrasse o livro no chão, é a mesma coisa, não mudou porra nenhuma. Vocês estão ligados nisso, né? Tipo assim, não mudou nada. E hora ele fala bem assim... Não, é bonito, né? É bonito, tem hora que ele fala bem assim, e aí, o que aconteceu aqui, né? Porque o filme também fala muito sobre como o Estranho, ele faz merda, né, relacionada a Christine, como ele não consegue superar o fato que ela tá sozinha e tal. E aí, o episódio do What If também igual sobre isso, né? O What If também tem episódio sobre isso. Aí quando ele falou assim, aconteceu o que aqui? Eu falei, putz, ele vai falar, né? Olha, por causa da Cristina, você tem que fazer isso aqui e rolou essa merda toda aqui. E correlacionado total com o filme, tá tudo ligado, tá ligado? Eu falei, putz, perfeito, né? Tá encaixado tudo. Aí o cara olha e fala, então, eu
uma merda aí. Você vai me dar a Cristina ou não? Porque eu sou um psicopata abusador de merda, eu quero essa mulher pra mim. Aí você olha e fala, cara, esse cara é maluco. Não, é tipo, caralho. Até porque o Doutor Estranho do Arif, ele tá preso no mundo lá do espelho, lá com o Ultron lá boladão. Então não é o mesmo Doutor Estranho, né? E aquele Doutor Estranho, ele se redimiu e tá melhor do que o próprio Doutor Estranho tá bom. Então, tipo, pô, né? Mas se tivesse pelo menos uma história parecida, sempre parece, na verdade, seria bom até pro diálogo que eles vão ter no final, depois desse confronto, onde o Doutor Estranho finalmente, né, resolve entender que a mulher não é pra ele, né? E vida que segue. Será? Eu tenho uma teoria sobre o final, mas eu vou falar isso quando a gente falar da pós-crédito. Então, mas assim, a cena, inclusive muita gente veio criticando essa cena, eu acho essa cena tão legal, tão criativa, o Sam Raimi. Acho que todo mundo concorda que a direção do Sam Raimi é o ponto alto desse filme inteiro, né? Ele fazendo o filme ali, o filme é dele e tal. Ele faz o tom do filme de terror se homenageando, né? Em várias vezes com o 10, mas ele também faz algumas menções ali que me lembrou um pouquinho Guerra Estranha, que lembra outros filmes de terror clássico e tal. Só que ao mesmo tempo aí eu não sei dizer se é ele, ou se é o roteiro, ou se é por causa da Marvel. Ele quebra o ritmo de terror. Em nenhum momento você fica com muita tensão. Parece filme de terror classe B, tá entendendo? Em vários momentos, porque é cena de terror sendo quebrada com uma cena de comédia em sequência. Por isso que eu acho que o filme é ruim, porque ele quebra os momentos de tensões. É o problema da produtora da Marvel que ficaram podando o cara. Eu acho que assim, tinham que ter deixado ele fazer um filme de terror. Eu acho que a gente até teria gostado mais do filme se ele realmente fosse um filme de terror. Se botasse realmente a Wanda como um antagonista e a gente saísse, tipo, caraca, mano, comprei, tô com medo da Wanda. Só que, não, sinceramente, tem muita gente que tá brincando isso. Tô com medo da Wanda, que não sei o que. Gente, eu não comprei isso, porque o filme. Acho que a Gabriela até falou isso também quando a gente estava conversando sobre o filme, né? Que o filme, ele várias vezes a gente percebe que é o Sam Raimi fazendo as ceninhas de terror, igual ele fazia no Homem-Aranha também, mas vira e mexe o filme volta pra ser um filme de super-herói e você não sabe o que o filme é. O filme tem até cenas pseudo-gores, né? Que é a cena que eu fiz da piada do Raio Negro, né? Que a cabeça dele explode. Tem a cena da Pepper Carter sendo cortada ao meio, né? E a Mônica Rambeau sendo esmagada pelo coisa. Eu não acho a cena do Senhor Fantástico tão assustadora assim, ou gore. E aí, mas eu acho que tem essas cenas pseudo-gores que dá até um, né? E aí você entende que ela é cortada para poder manter a faixa etária. Até aí tudo bem, aceito, mole. Mas a questão é que, apesar disso, as cenas de terror, como ela perseguindo, por exemplo, os heróis ali na parte do corredor, onde eles ficam 40 horas esperando ela quebrar a porta para aparecer, que é um clichê de terror, que é chato pra caramba, que todo mundo acha idiota. E fica mais idiota ainda quando as vítimas têm superpoderes, né? Aí, cara, aquilo dali realmente é um quebra de clímax gigantesco. Principalmente porque realmente leva muito tempo. Deve ter 40 segundos ali, né? E digo mais, Mal. Você tinha acabado de ver ela matando os 5 caras mais poderosos daquela terra com um pensamento. E aí você chega ela seguindo, mancando eles do corredor e tipo assim, maluco, eles estão na frente de você, estão na sua frente, explode a cabeça deles. Não, tem mais, Matheus. Minha perna tá mancando. Que perna? Minha perna tá de boa. Entendeu? Caraca, você não precisa disso, tá ligado? Você não precisa, você altera a realidade, não. Pra você, esse chão todo poderia ser borracha. Aí que tá, eu até aceitava tudo isso. O que eu não aceito é quando eles conseguem, né, finalmente afastar ela e eles não vão embora, tá entendendo? Vai, cara. Cara, exato, total. Não, e assim, igual eu falei com o Matheus, cara, eles preparam um determinado livro lá, né, que é o livro do Vichante, que o Doutor Estranho ele usa nos quadrinhos. E aí eu pensei, putz, vai ser livro contra livro, né? Os dois vão usar livros e vai ser uma pancadaria massa e tal. E tipo assim, cara, é um momento de você. Aquele final da América Chaves, a gente aceitaria se antes tivesse uma pancadaria realmente épica entre os dois, tá ligado? Eu acredito que todo mundo aceitaria de boa, tipo assim, tá bom, gente, ok. Acabei de ver o que eu queria ver e eu estou bem com isso. Eu não tô falando de fanservice, tá, gente? Não tô falando de fanservice do tipo assim, eu botar um personagem XYZ porque não adiantaria de nada. Entendeu? Isso aí é só o personagem YZ, ok. Tô falando de o que você tá me vendendo no filme. Primeiro,
Multiverso da loucura, que não tem nesse filme. Tem, mas você sabe que é pouco. Eu esperava mais. E igual o Matheus falou, a narrativa. Você tá falando que é o enfrentamento entre a feiticeira suprema e o mago supremo. Os dois têm que cair na porrada em algum momento, cara. E quando cai é tipo, eu tomo aqui meus fantasminhas e agora nós prendemos você na dimensão espelho. Olha que beleza, olha que maravilha aqui. É, isso é o roteiro de merda. Entendeu? Tipo, faltou um confronto de fato, eles caírem na porrada, um usando magia, o outro usando magia também, saca? Que é uma coisa que eu reclamo demais. Eu sempre acho que tem que ter isso. E muitas vezes a Marvel evita, né? Eu falo isso assim, de várias coisas, né? Primeiro que é a questão que a Marvel às vezes mata vilões muito rápido, e aí às vezes a gente perde conflitos mais frente, não tem, né? Porque o vilão morreu, né? E ao mesmo tempo também porque quando a Marvel quer botar muitos elementos, tem poucas cenas de ação, né? Isso que não foi uma falha do Homem-Aranha. Por exemplo, o Homem-Aranha tinha vários personagens e tal, e tem muita pancadaria do início ao fim. É o ponto alto do Homem-Aranha justamente por causa disso, porque você tem, né, apesar de vários vilões diferentes, vários heróis, você tem conflitos ali que acontecem de forma simultânea, que acontecem até de forma individual, e tudo isso na verdade, tudo isso enriquece, né? Porque um filme de super-herói a gente veio pra ver pancadinha também, mesmo que seja. É como se o Homem-Aranha longe de casa chegasse os dois Homem-Aranha, só que só aparecesse em uma única cena e depois fosse embora. Aí você até poderia gostar. Mas aí você vai falar, tá faltando algo isso aí, hein? Tá faltando algo que eu não sei o que é, mas tá faltando. Foi o que eu assisti com o Doutor Estranho. Então eu pego pra você, Douglas Malkin, do que você tava falando aí. E realmente, a Marvel pega vilões e descarta muito rápido. Então tá, vamos pegar um vilão que estava sendo construído no primeiro filme do Doutor Estranho, que era pra ser o vilão desse filme aí, que é o Barão Gordo. E aí, quando chega no começo desse filme, toda aquela narrativa que a gente viu na pós-crédito do Doutor Estranho, que é o Barão Gordo começando a matar os magos, tem magos demais, que não sei o que, eu falei, caraca, é o último dia da magia, esse cara vai estar enfrentando, ele vai estar matando magos pelo multiverso todo, e vai ser que ia ser isso. Chega lá, o Doutor Estranho encontra o Barão Gordo e fala, o Barão Gordo da minha dimensão me odiava e ele ficou matando os magos aí, a gente se enfrentou várias vezes. Onde que isso aconteceu que eu não vi? Que tempo foi esse que passou que não foi mostrado? Isso foi prometido no final do primeiro filme e a gente não viu. Era pra ser agora. Também tem isso. Isso não é. Isso é um péssimo uso de vilão que não foi descartado, que foi preparado pro segundo filme e foi descartado. Porque ele não tá no segundo filme. Ele tá lá, mas não era o cara. E provavelmente não vai ser utilizado, porque parece que a Marvel seguiu. Não vai mais ser utilizado, porque eles descartaram esse roteiro. Eles poderiam, sabe o quê? Chegar o Barão Mordo lá desse outro universo, aí o Doutor Estranho falar, tipo, você era meu companheiro tal, mas aí você abandonou a gente e tal, pronto, acabou por aí. E aí, fazer uma deixa do terceiro filme. Caraca, não é, mas não. Descartaram realmente o Loki do Doutor Estranho. Sabe? Não, exatamente. Então, assim, tudo isso pra mim contribui pra esse filme não ser bom. Eu não achei o filme bom mesmo, de verdade. Apesar de várias coisas boas que tem no filme, que a gente já falou da América Chaves, né? Eu acho a Wanda quando ela aparece. A Wanda quando ela aparece, ela realmente também rouba a cena, né? Até porque a atriz aí, é aquilo que o João falou, né? Acaba que a atriz também, por ser muito carismática e tudo mais, isso ajuda bastante, né? Mas tirando isso, tirando essas coisas, cara, o filme é fraco. Ele fica fraco. Parece que ele fica se sustentando muito em WandaVision, se sustenta em informações que a gente viu do What If, isso se sustenta também, né, nas explicações de Loki, né, da série Loki. E aí, tipo, e participações especiais que ninguém queria. Não era pra ter participação. Exatamente. E aí, aquela cena lá dos Illuminati e deixava só o Barão Mordo como Barão Supremo, como Mago Supremo daquele universo ali, que a narrativa ia ser a mesma. Sabe? Exatamente, então e aí te dá essas apresentações especiais que ninguém queria, que, diga-se de passagem, eu poderia ser até menos delas, né? Acredito que se fosse para mostrar a Wanda dando pau em todo mundo, poderia encurtar bem o tempo deles de tela e de repente incluir outras participações especiais para poder a Wanda sair metendo a porrada em todas elas, tá entendendo? Ou então simplesmente encurtar para incluir um combate entre os dois personagens, que é o que para mim mais faltou.
Não, cara, mas o que eu falei assim, a questão não é o fanservice ou quantas pessoas apareceram. A questão é o embate, cara. A narrativa tava batendo nessa tecla. O embate é o confronto dos dois. Eles têm que. A Wanda tem na loucura dela, né? O filme fala sobre loucura, por que não? Então ela chegando lá, tentando convencer os filhos dela e ele tentando comparar esse caminho dela, senão ele vai matar todo mundo. Ele sabe que vai matar todo mundo. Tava tudo ali, cara. Era só entregar esse embate. Porque o embate, quando acontece, é xoxo, cara. O cara jogou uns demôniozinhos e é isso aí, tá ligado? Tipo, faltou nessa trilha do Michael Jackson, tá ligado? Tipo, ok, cara, maneiro isso aí, mas. Não, aí, e não é só isso, e não é só isso, né? Mas é o primeiro round. Vamos ser sinceros, né? Nesse tipo, quando a gente tem filmes que tem confrontos desse ponto, como por exemplo o Guerra Civil tem vários conflitos entre o Homem de Ferro e o Capitão América, até chegar naquela luta épica final. Tá entendendo? Então você tem o primeiro round, você vai ter depois o segundo round. E os primeiros são 7 tá entendendo? É o último que tem que ser o mais importante. Você falou um negócio importante, Mal. O Guerra Civil, se acabasse na batalha do aeroporto, muita gente não ia gostar, cara. Ia acabar naquela batalha ali, xoxo, todo mundo ia falar, legal, foi maneiro os caras caindo na porrada, mas eu queria mesmo ver o Capitão América onde tiver cair na porrada. E aconteceu o terceiro ato do filme. Cara, entendeu? olha só, a primeira cena da Feiticeira Escarlate atacando Camartage, eu achei feia demais. Eu curti uns detalhes ali, tipo, ela quebrando a barreira com o cara, chegando o cara, ó, fique com medo aí, sai. Ok, isso foi legal, isso foi inteligente, mas toda aquela parte dela voando e contra-atacando o escudinho de uma. Nossa, mano, era um bonecão que parecia que tava sendo puxado por cabo, assim, cara. Tipo, parecia um CG sendo puxado por cabo, tá? Sem falar que a Wanda é muito. A Wanda não, a Feiticeira Escarlate, né? Do jeito que ela mostra no filme, ela é muito mais poderosa do que ficou só tacando rajadinha de projeção de energia. Tio. Aquela névoa que ela faz só pra chegar em Camartage, aquilo ali já era pra ter matado todo mundo, cara. Ela... Não, é porque ela tava sendo razoável. Boa, razoável. Mas, cara, Douglas vai rir da minha cara agora. Mas a trilha sonora desse filme vai tomar no cu, cara. Que trilha sonora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Pra quem não sabe, a trilha desse filme é do Danny Elfman. O Danny Elfman fez a trilha do Homem-Aranha do Tobey Maguire e também fez do Batman. E aí ele, junto com o Michael Giacchino, fez os 3 personagens, Doutor Estranho, Batman e Homem-Aranha. O resto você olha e fala, tá errado, tá ligado? Tem uma coisa errada aí. Wanda, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas saíram do controle. As duas pós-créditos, né, dão o que falar, né? Uma, as pessoas não entenderam, a outra, as pessoas entenderam, mas também não entenderam, né? Então, são duas cenas pós-créditos que são bem problemáticas. É, total. Não, e rapidinho, que diálogo merda, né? Estranho, estão te chamando aí. Beleza, eu vou lá. Eu, se fosse estranho, falava, irmão, eu nem sei quem você é. Eu vou embora. Você resolve suas treta aí. Mas era a Charlize Theron, cara, que isso? Caraca, brother, você aparece a mulher e abre um portal e fala, meu pai tá te chamando, meu tio tá me chamando. Então olha esse portal, é o Dormammu e fala, é melhor não. Eu já ia mandar um ema, cada um com seus problemas. Virar as costas e ir embora. Exatamente, cara. Ele é o herói mesmo e fala, irmão, o problema é seu aí. Cada macaco que leva o seu cacete, vai embora, cara. É que acontece o seguinte, esse filme introduziu um dos conceitos, a gente nem mencionou sobre isso, porque assim, ele usa vários conceitos que foram introduzidos em WandaVision, em Loki, em What If, né, variantes, toda essa parada e tal, enfim. Mas um dos conceitos que foi introduzido nesse filme que foi a parada da incursão, né? É a colisão, né, entre personagens de universos diferentes e que não deveriam estar se colidindo e que não sei o que e tal. E tanto que é que a narrativa romântica do filme, né, que tá entre o Doutor Estranho e a Christine, que não é que não são do mesmo universo, né? Que até inclusive termina com aquela fala muito fofa que ele fala, eu te amo em todos os universos, é que eles não podem ficar juntos, porque eles podem causar uma incursão. E eles até brincam, mas seria uma incursão em tanto, hein? Que não sei o que e tal, beleza. Chega de pós-créditos, aí aparece lá a Cleia, né? A sobrinha do Dormammu, e ela fala assim, isso já tem uma passagem de tempo, ela fala, Doutor Estranho, você precisa vir comigo porque você causou uma incursão. Ele, sabendo que ele causou mesmo, ele vai. Então, eu já sei o que aconteceu, que na verdade ele foi lá comer a Christine, sim. Ele não se segurou. Ele foi lá, tipo, caraca, minha chance de encontrar ela. Esse final desse filme é um negócio assim que eu bato palmas, cara, porque de fato o negócio foi impressionante. Ele termina o filme, meu Deus do céu, o terceiro olho na minha cabeça, caralho, puta merda, estou sofrendo. Cena pós-crédito, então, né, gente? Meu olho aqui está muito bem, obrigado por ter perguntado. Parece uma propaganda de margarina, tá ligado? Ele acorda, caralho, tipo... Ai, caraca.
Essa parada da incursão, Matheus, foi importante você ter falado, porque é uma das grandes teorias da galera que vai rolar essas incursões no Guerras Secretas, né? Que foi o grande arco que concluiu essa parada das incursões e tal. Deixa eu até abrir um parênteses, João, que é respondendo uma coisa que a Isadora falou no começo, que vai ter o ultimato dos Jovens Vingadores, né, dos Vingadores que estão sendo apresentados agora. Então, o que estão preparando agora é o Guerra Secreta, né? Calma, vamos. Primeiro que não anunciaram o Guerra Secreta, então a gente tá teorizando aqui, né? Antes que o pessoal, né, pelo amor de Deus. Daqui a 10 anos a gente volta aqui pra fazer um podcast do Guerra Secretas, porque com certeza vai ter, e é isso aí. Vai ter. Mais 10 anos acompanhando a Marvel. Esquema da pirâmide total, Rinodê da Marvel. Mas assim, tem um arco dos Illuminati, né, que rola sobre isso. Ele descobre que desse negócio de incursão, que é quando você tem um personagem de outro universo que fica muito tempo em um universo paralelo, esse planeta, esses dois universos vão se chocar, e nesse choque vão destruir os dois. Então ele descobre que, tipo assim, cara, se a gente tá no universo A e esse B tá vindo chocar pra gente, se a gente destruir o universo B, não tem choque. Então nós podemos. Então, tipo assim, os Illuminati destroem outros universos, tá ligado? É um negócio muito bizarro, assim. Você fala, cara, que bando de arrombado, cara. Os caras acabaram com o universo e tal. E aí rola essa parada da Guerras Secretas, que é tipo. Isso deu uma merda tão gigantesca que as incursões deu tanta merda que todos os universos estão colidindo em um só. Então nós vamos cair na porrada aqui agora pra decidir quem é que sobrevive nessa merda. Basicamente é isso. Aquele que permanece, né, o Immortus, que aparece no final do Loki, ele descreve que isso aconteceu entre ele e todas as variantes dele. Sim, total. Sim. É o Battle Royale. O Battle Royale do multiverso. É Dragon Ball Super, né? Eu achei interessante as discussões porque pra justificar, tipo assim, o personagem morreu, pega um personagem paralelo. Não vai rolar isso, tá? Isso é bom. Isso é positivo. Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Uma coisa que eu até comentei com o Matheus e que eu achei legal do filme, que eu achei um bom serviço do filme, é que pra quem não tinha entendido, e eu digo para as pessoas que assistem os filmes de heróis sem muita preocupação, mas gostam de acompanhar, mas não estão ligados em tudo, né? Mas pra quem não tinha entendido o que é multiverso, né? Tipo, esse filme explicou, assim, coisinha por coisinha, sabe? E isso eu realmente achei legal, achei um bom serviço do filme, porque faz pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos, não estão acostumadas a ver esse conceito sendo apresentado de uma forma muito legal, assim, muito bonitinha. Mas não é porque já teve a introdução com o Loki na série Loki? Eu acho que é porque é por causa disso que já tá muito Não, então, fácil, Loki é uma série que nem todo mundo viu. A gente que é nerdão e vê tudo, sabe? Esquema da pirâmide. Eu conversei no domingo com uma pessoa que não assistiu nenhuma das séries, não assistiu a maioria dos filmes. Ela assistiu Doutor Estranho 2 e, tipo assim, o BM do vídeo do Porta dos Fundos, né? Não, se você não assistiu nada, você não vai entender esse filme, não. Não, ela foi nessa. Ela, tipo, quero ver esse filme da Wanda aqui. E ela entendeu tudinho, sim. E ela, na verdade, ela até gostou. Eu percebi que ela apreciou muito mais essas coisas que a gente tá reclamando, ela apreciou muito mais, sabe? Sim. Eu tenho certeza que, não criticando, mas qualquer pessoa, né, cega pela ignorância, assim, ela vai curtir melhor o filme, porque a maior parte das críticas que a gente fez do filme não é muito pelo filme. Exatamente, são contradições, entendeu? Então, acho que às vezes a gente acaba sendo mais chato e crítico por causa disso. Marvel Studios está realmente fazendo uma boa adaptação dos quadrinhos da Marvel, porque quadrinho da Marvel é isso daí mesmo. Se você lê tudo, você entende menos ainda. Você fica ainda mais puto com tudo aquilo que está sendo contraditório com aquilo que foi apresentado em outra saga, que se você lê revista simultânea, na verdade as coisas fazem menos sentido ainda, e tá igual. Sabe quando você lê um quadrinho e você fala assim, porra, cadê esse personagem aqui nesse quadrinho pra resolver esse problema? Fui eu falando, cadê a AVT nessa porra, cara? A AVT olhou isso aí e falou, tá bom, né, gente? Feriado. Não existe mais. Não, existem várias AVTs, existem milhares de AVTs. Sabe o que é o pior? A AVT, ela chegou e ela saiu podando todas as variantes, né? Aí, imagina só, todas as variantes do Doutor Estranho, que são fortes pra caraca, podadas naquele lugar, e a gente só viu só a variante do Loki querendo ser o rei daquele universo lá, ridículo. Não, mas essas variantes do Doutor Estranho, subtens que nasceu depois do fim do Loki, que aí criou a ramificação de várias linhas. Não, claro, não tinha. Essas ramificações só existem porque a Sylvie abriu o multiverso. A Terra 616 era a linha sagrada até então. Então só o Loki fazia ramificações antes? Não, as ramificações rolavam de todo mundo e eles podavam, sendo podadas. Só que aí depois que o Loki e a Sylvie matou aquele que permanece, aí sai agora perdeu o controle. Então tem várias ramificações. Então, esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Tá, então não existia nenhuma variante do Doutor Estranho em nenhum momento. Nenhum momento. Existia, sempre existiu. Sim, existia, mas eles podavam, entendeu? Estão sendo podadas. Exato.
É porque, mal, que você ainda tá pensando numa linha temporal contínua. E esquece que o tempo vai de trás pra frente, né? Desculpa. Sim, tô entendendo. Esquece que o tempo vai da esquerda pra direita, vamos assim dizer. A partir do momento em que a Sylvie acabou com a AVT, acabou com o negócio de podar o multiverso, todas as ramificações que estavam sendo podadas, independente do tempo, pode ser há 2000 anos atrás, começaram a nascer de novo. Então aquele Doutor Estranho lá que a gente viu lá do mal, lá, que causou a incursão, ele não existia até então, mas na verdade ele existia, só que ele tinha sido podado. Mas a partir do momento que não tinha mais ninguém para podar, aquela ramificação surgiu de novo. Exato, a mesma ramificação que estava sendo podada antes. Então sim, existiam as variantes do Doutor Estranho sim, mas elas estavam sendo podadas para não causarem... É por isso que eu tô falando, porque no mundo vazio, essas ramificações do Doutor Estranho não fizeram nada para tentar sair de lá, entendeu? Não, porque elas foram mortas pelo cachorrão de nuvem lá. Ah, é isso, esse é o ponto, é verdade. Pode ter sido. Só se pode, porque, cara. Não, mas é isso mesmo. Porque aquele mundo vazio ele era praticamente recheado só de variantes do Loki, né? Só tipo. Porque os Loki sobrevivem. Exatamente. A série fala sobre isso, os Loki sobrevivem. O resto vai de base. Tanto que por isso que uma variante do Loki, que é a única variante feminina, que inclusive eu tenho uma outra teoria, tá? Porque dos quadrinhos, esse universo aí de onde veio a Miss América, de onde ela tem duas mães, esse universo que é a utopia feminista, é o universo que o Loki é uma mulher, que é a rainha de Asgard. A Lady Loki é desse universo. Então a minha teoria é de que a Sylvie é o Loki desse universo aí. Putz, real, hein? Pô, teoria boa isso aí, hein, Matheus? Boa teoria isso aí. Curti, parabéns, cara. Maneiro. Guardei agora e quase esqueci. Caraca, boa teoria, assim, até que se comprova o contrário, pra mim é real. Você quer falar sobre a segunda cena pós-crédito? Fala aí pra terminar o podcast. Segunda pós-crédito é Evil Dead, né? Eu já falei isso com o Matheus que esse filme, na verdade, é um grande remake do Evil Dead. Matheus, eu mandei as mensagens pra Matheus, o Matheus comprovou. Não, sem resenha, tipo assim, cuspida escarrada. É o Evil Dead, só que bota o Doutor Estranho aí, tá ligado? É a mesma parada. Não, aí a cena... não vou discordar. Aí a cena pós-crédito é justamente o Ash, né? Porque no filme do Evil Dead ele perde o controle da mão dele. E a mão dele começa. É uma cena até legalzinha, tá ligado? Tipo assim, caraca, o demônio dominou só a mão do cara. Tipo, que situação de merda e tal. Eu fiquei bolado, cara, que muita gente não reconheceu que era o ator, né? O Ash no. Mas isso acontece, cara. Isso acontece. Pô, cara. Isso acontece. Como é que é? Que ator? O Bruce Campbell? É, o Bruce Campbell. Aquele, lembra que eles estão no que só o sinal ao contrário, tá? Olha que criatividade, hein? O sinal ao contrário, aí ela pega uma pizza, que é de bolinha, aí ele fala que não pagou, aquele cara lá que o Doutor Estranho faz a mão. Sim, mas ele é o ator que fez o quê? O Evil Dead é um filme do Sam Raimi, por isso que o Sam Raimi bota em todos os filmes. Na verdade, também tá lá. É o filme do Sam Raimi. É o filme que o Sam Raimi fez pro cinema, né? Foi um dos primeiros filmes do Sam Raimi no cinema. E aí esse cara, ele aparece em todos os filmes do Sam Raimi. Nos 3 Homem-Aranha ele tá lá também. Se você procurar direitinho, você encontra ele. Isadora, esse filme, acho que são 3 filmes. Acho que o primeiro é conhecido como A Morte do Demônio e o segundo é Uma Noite Alucinante. Exatamente. E aí depois teve a série Ash vs Evil Dead na Netflix que rolou aí. Sim. Então é um cara que ele é amigão do Sam Raimi, em todos os filmes. É esse cara da pizza aí. Que ele tá nos 3 filmes do Homem-Aranha, ele faz personagens diferentes. Ele primeiro é o cara que apresenta a luta livre, depois ele é o cara que é o porteiro do teatro, e no terceiro ele é o garçom. Total. E aí e ele mesmo falou, cara, eu fiz tanta coisa que eu nem sei qual vai ser a minha versão que vai entrar. Aí a galera já teorizou que ele poderia ter sido uns Illuminati que foi de base, né? Porque seria bem parecido, bem óbvio, né? Então poderia rolar assim. Enfim, o Doutor Estranho poderia ter ido além. Eu acho que aí no final das contas é isso. Poderia ter ido além. Mas no fim termina bem. Ou não? Não termina não. A Wanda morreu, gente? Não, né? Também tem isso. Vocês acham que não viu o corpo, não morreu. É a minha teoria pra Marvel. Não, com certeza não morreu. Olha só, me tire uma dúvida. Porque eu tava tentando lembrar exatamente justo isso pra justificar se ela morreu ou não. Porque, assim, ela enterra lá o templo, lá, né? Ela acaba com o templo e aí, naquela outra dimensão do
do Evil Strange lá, o Darkhold lá queima. E aí ela fala, ela tá queimando o Darkhold de todos os universos. Isso é depois ou antes dela destruir o templo? Ela tá fazendo isso, destruindo o templo ao mesmo tempo, tá ligado? Tá fazendo isso ao mesmo tempo. Ela tá destruindo todos os Darkholds a cena que aparece o templo caindo, e aquela magia vermelha, né? Que é o que as pessoas acreditam que ela não morreu por causa disso. Essa cena é depois. Depois da fala dele. Eu tenho outra pergunta. A Wanda tem filhos nesse universo, né? Só que, tipo, dá a entender que os Ultrons deu certo. O universo Ultron deu certo. Eles criaram os Ultrons e deu bom, tá ligado? É a Armada de Ferro, né? Então, se não tem o Ultron, não tem o Visão. Porque o Ultron, ele que criou o Visão. Então, se os Ultrons deu tudo certo, não tem Visão. Então, ou a Wanda realmente se casou com um cara de real, né? Com carne e osso, e fez um filho nela, e tiveram um filho e tudo mais. E esse cara, inclusive, nem aparece. Ou é uma ilusão também que ela mesmo criou nesse universo pra poder ficar de boa. Então, enfim, teorias. Não, nesse quesito assim, realmente não tem como a gente discutir, senão a gente vai abrir uma discussão gigantesca. Mas acho que é mais provável, e assim, em nenhum momento ela pensa nem em trazer o Visão de volta, ela quer formar uma família, mas só sendo ela, mãe solteira com 2 filhos, né? Ela não pensa em trazer de novo o Visão, né? Eu acho isso até meio estranho, mas ao mesmo tempo é coerente com a ideia que eu tinha falado de corrupção. Se você parar pra pensar, né, o Darkhold não vai tentar ela trazer uma consciência que vai mostrar pra ela que ela está sendo manipulada. E o Visão, ele é isso, né? Ele é o cara que traz ela pro pé no chão e fala que não, olha só, tu tá sendo manipulada, mulher. Então faz sentido isso pro Darkhold não querer que ela, né, corrompa a cabeça dela até nessa ideia de, você quer uma família, mas sem o Visão, esquece o cara, tá entendendo? Não precisa. Talvez. Assim, pra mim foi, eu gosto de imaginar que ela não morreu no filme, porque realmente eu não gostaria de imaginar que a conclusão dela foi nesse filme. Exatamente, eu odiaria se esse fosse o filme dela. Mas, indo no que o John falou, eu acho que eu tô nessa, John. Porque eu acho que sim, aqueles são filhos naturais dela, talvez realmente não com Visão, não tinha pensado nisso, e que os filhos que ela criou dentalmente lá em Westview, na verdade são projeções desses filhos que existem dela em outro universo. Então, na verdade, né, isso até explica melhor ainda por que ela tem aqueles 2 filhos com aquela carinha lá e tal, que na verdade não são nem mistura dela e do Visão. Sabe? Eles simplesmente existem e são aqueles 2 filhos ali. Ela não tem nada que justifique aqueles 2 filhos, a não ser realmente que eles existem em outro universo e a criação dela acabou projetando eles ali, entendeu? Agora cara, essa teoria agora realmente ficou muito mais fazendo sentido pra mim agora. Porque, né, um mundo em que deu tudo certo, que não teve essa parada do Thanos, não teve o blip, não teve o estalo, Wanda não perdeu o namoradinho dela, né, o Visão. E aí, consequentemente, também não teve toda essa treta do estalo e tudo mais, porque o Thanos perdeu no planeta dele lá. Então, provavelmente, ela conheceu uma pessoa, um ser humano físico, e teve um relacionamento, ou quem sabe ela mesmo criou lá, na loucura dela, não Xavier sabe. Né? Esse Illuminati, aparentemente, é um mundo sem Stark. Então, não teve aquele problema dela em Cracóvia e tudo mais. Tá, olha né? aí, caramba. Então, ele tem isso que corrobora. Então, ela tem uma vida normal desde o início, desde jovem. Não é confirmado, porque o Ultron foi criado com o Stark e o Bruce Banner. Então, pra ter o Ultron, tem que ter o Bruce Banner, tem que ter o Stark, entendeu? Não, mas pode ter sido criado pelo Hank Pym. Pô, aí já era, Matheus. Aí, Matheus. Aí, mas tendo o Senhor Fantástico ali vivo, já é o certo, porque o Ultron foi construído da forma correta, tá entendendo? Porque foi o Reed Richards que criou, acabou. Que porra, maneiro. Comprei isso aí, hein? Comprei. Não, digo mais. Esse universo ali é um universo, vocês acabaram de ver, que existe o Professor Xavier. Ou seja, então existem mutantes. Ou seja, então a Wanda é filha do Magneto. Puta, real oficial, hein? É real isso aí, hein? Legal. Ué, mas naquele roteiro que vazou, teria a participação do. Não, mas aí, mal, que aí vocês sabem que não, mas teria a participação dele. Aí acabou. E dizia que ela seria a filha dele. Tá entendendo? Não dá pra confirmar, mal. Não dá pra confirmar. Não, claro que não. Só tô falando que na viagem lá dos fãs era já pensando nisso que o Matheus falou. Eu tô contigo, viu, mal? Que eu acho que é isso mesmo, cara. O Hank Pym criou, deu tudo certo, porque o Hank Pym é foda. É isso aí, tô contigo, mal. É isso aí. Só uma outra observação. Nessa cena dos Illuminati,
Illuminati que eles confirmam o universo 616 que é a versão canônica, né, que a gente conhece. Revirando a lixeira do Alan Moore, porque foi o Alan Moore que deu essa... É porque assim, o universo DC é dividido em Terra 1, né? Terra 1, Terra 2, Terra 3 e tal, e aí Terra 1 é a Terra original, né? E aí o Alan Moore, pra zoar com a Marvel, e também pra ser uma brincadeira, ele fala, não, a Marvel é o 616, é pra ser um negócio assim, entendeu? De sacanagem mesmo, ele faz sacanagem. E aí... Sentido, na verdade, né? É infinito, né? Então... total, tipo assim, é só mais um dos milhares de que tem aqui. E aí a galera agora revirou a lixeira da Alan Moore e colocou isso aí nos filmes. Parabéns. Mas, o Malk, isso já tinha sido dito antes. E o Homem-Aranha Longe de Casa, o Mistério mas aquela versão ali é uma versão... né? Mas ele sabia? Não era ele. 20 anos, não, eu não sabia, Matheus. 20 anos de curso, cara. Então, por que ele falou 616? Porque ele meteu o papo, Matheus. Ele me fala, isso aqui é tudo uma piada, cara. É um mistério, cara. Pô, o cara é considerado o vilão da mentira. Sim, é normal. O filme inteiro e você achou que esse detalhe ele sabia? O Simpson mete um bocado de parada acerta, pô. Uma hora acerta, pô. Uma hora você tem que acertar uma parada. Não tem maneira. Igual o Nerd, né? Que falou que o Nerd meteu 50 personagens. Exatamente. Ele acertou 5. É isso aí. Pois é. Realmente 50 personagens, um eu tenho que acertar pelo menos. Pô, pelo menos, cara. Inclusive, a gente já tá fazendo a lista de personagens que podem aparecer em Thor 4, Thor Amor e Trovão, e eu e o Marco, a gente vai fazer essa lista aí de 50 personagens pra gente... Quer falar um personagem que vai pelo menos os 4. Quer falar um personagem aí, John, que vai aparecer em Thor Lord and Thunder? Eu chuto o Loki, tá? Eu acho que vai ter Loki aí. Loki vai aparecer ali no cena pós-crédito. Vai falar, opa, tô aqui. É isso aí. Nossa, o mínimo que eu espero é que o Loki apareça em algum lugar. Porque eu fui na expectativa da cena pós-crédito ser o Loki e veio Charlize Theron. Fiquei muito... Engraçado, eu não sei se vocês lembram na época que saiu a série do Loki, anunciaram que teria ele no filme. Não sei se vocês lembram disso, não lembram? Anunciaram. Eu fui pesquisar recentemente e essa é a única notícia que fala isso. Jamais reclamaria de Charlize Theron, mas, poxa, eu também fiquei chateado que não teve Loki. Não, Charlize Theron maravilhosa, mas assim, achei estranho, entendeu? Viu o Roy Beta vai estar em Thor 4. É isso. Tem uma referenciazinha dele pequenininha lá em Ragnarok, né? Exatamente. Aí, ó. Já que falaram outro Loki, então eu chuto assim. Bruce Campbell. Já vou falar meu personagem. Eu acredito que vai ter Venom. Acho que vai ter Venom em Logan. Boa. Eu suto o Carnage, então. Boa, tamo junto aí, Mal. Vamos... O que você falou? É possível. Eu tenho mais uma observação, que além do Loki, eu espero alguma sutil referência aos Eternos. Não precisa ser todos eles, mas alguma coisa que finalmente faça o link de repente, do Guardiões com os Eternos. O Harry Styles, eu ia ficar muito feliz. Sim. Até que você falou uma coisa que, caraca, é muito viável poder aparecer. Se não aparecer, tudo bem. Mas se aparecer, faz muito sentido. Muito viável mesmo. Não, eu vou dizer o personagem que vai estar em todos os filmes agora. E ele é o melhor personagem já criado na história dos quadrinhos. El Muerto. Vai ser o grande. El Muerto. Caraca, é muito Muerto. Vai ser. Não se pode matar o que está morto. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.